Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos, mais esse papo gostoso que nós temos aqui com o olhar cristão para as realidades do dia a dia, realidades do mundo, realidade da nossa sociedade, da nossa cidade e região. Esse projeto só é possível acontecer graças às empresas que acreditam na nossa comunidade, que acreditam nesse projeto, e como todos os episódios, a gente já começa agradecendo essas empresas. Eu quero agradecer de coração Eversafe, Rodonaves, Supermercados Real, Timpani Aparelhos Auditivos, Depósito São Cipriano, Edip Peças Automotivas, Vanessa Corretora e Avaliadora de Imóveis, Casa Concreto Arquitetura e Construção, ABS Infraestrutura, Cassola Distribuidora, Visual Corte Laser e também a nosso produtor aqui, JS Audio Mídia. E você que quer também apoiar o nosso projeto, quer apoiar também a nossa comunidade, pode estar entrando em contato aí na descrição do vídeo, tem o nosso telefone, o nosso e-mail, pode falar com a gente, que vai ser uma alegria te receber aqui, ser mais um irmão entre os irmãos. Tá aqui do meu lado meu parceiro de cada dia, de missão, meu fundador, Diácono Irmão Francisco. Seja bem-vindo, Diácono. Vamos para mais um episódio. Os meus cumprimentos iniciais a você que está aí nos acompanhando, mais um programa, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje, de uma forma muito especial, nós recebemos, quer dizer, uma pessoa, né, muito importante de nosso município, aqui na região de Ribeirão Preto. Nós estamos aqui no nosso estúdio com o prefeito da cidade de Batatais, a gente é o 01, né? E eu começaria esse nosso programa perguntando: quem é Juninho Gaspar Gomes? Bom, boa tarde, aliás. Bom, é difícil a gente falar sobre nós mesmos, né, irmão? Então, eu gostaria de dizer que o Juninho é... não um prefeito, mas Juninho é aquele sonhador que um dia e continua acreditando ainda que é possível fazer a diferença na vida das pessoas, na nossa cidade, na nossa comunidade, e que a gente sabe que nem tudo é fácil, nem tudo é como a gente gostaria que fosse, mas que com a ajuda de todos e de mãos dadas eu tenho absoluta certeza que é possível a gente fazer a diferença. Então eu acredito que aquele menino sonhador continua ainda, apesar de ainda estar novo, viu, irmão? Tô Aqui novinho ainda. Esse assunto é meio proibido aqui, né? É, porque o cabelo do Irmão Francisco já tá branco, o meu não vai ficar branco, tá acabando, né? Tô jovem ainda. Então, como o senhor perguntou, às vezes no começo a gente fica
para pensar, porque a gente não está acostumado a pensar, né, como quem é a gente, quem somos nós, né? Mas nós somos igual a todos, né? Às vezes a pessoa acha que a figura do prefeito é uma pessoa distante, longe, e quem conhece a gente sabe que é diferente, né? A gente está presente, a gente vai na comunidade, a gente conversa com as pessoas, a gente recebe todo mundo, a gente está na rua, está andando, está em alguma conveniência tomando café, batendo papo com as pessoas, né? E todo lugar, toda hora é hora, né? A gente encontra, a gente fala. Então é mais uma pessoa comum, mais uma pessoa que está para servir e não para ser servido e que procura ajudar da melhor maneira possível com os recursos e as condições que nós temos para o momento. Para quem não sabe, o nosso prefeito ele foi reeleito recentemente, então está agora já no exercício do segundo mandato. E uma das curiosidades que aconteceu é que a nossa cidade, se eu estiver errado, me corrija, mas acho que foi a maior cidade do Brasil em termos de população que teve candidato único. Isso tomou o Brasil, né? Tomou noticiário, né? Porque algumas cidades tiveram candidato único, mas são cidades bem menores, com eleitorado bem menor. E aqui, então isso já reflete o que foi o primeiro mandato, que a gente quer falar um pouquinho, como se em termos de uma avaliação, para que os nossos pessoas que estão nos vendo, né, os nossos telespectadores, possam também ver se concordam conosco, porque isso também pode ser resultado, porque ninguém quis enfrentar. Também tem isso, todo mundo tem o sonho de ser prefeito da sua cidade. Mas, de repente, a pessoa olha a possibilidade e ela vê que, olha, eu não vou porque não vou ganhar. Isso também é reflexo, concorda? Esse fato foi um fato amplamente noticiado na mídia nacional, né, levou o nome de Batatais mais uma vez para todo o Brasil. Acredito que nós somos e fomos a cidade, com absoluta certeza, como foi noticiado, a maior cidade do Brasil com candidatura única para o Poder Executivo, para candidato a prefeito. Então nós fizemos com que Batatais fosse um caso discutido em todo o nosso país, em todos os veículos de comunicação, porque a média das cidades em que isso acontece de população é uma média de 6 mil habitantes. Nós temos cerca de 10 vezes mais o número dessa população, né? Então nós temos, acredito que, diversos fatores para poder fazer com que esse fato aconteça. Foi a primeira vez na história de Batatais que isso aconteceu, né, fazendo com que a gente tivesse também a maior votação da história do nosso município, tanto em números absolutos, tivemos mais de 25 mil votos, como também em percentual, porque nós tivemos aí 100% dos votos válidos, né, e mais de 80% aí de votos totais. Então isso faz com que a gente demonstre que é um reflexo de aprovação da nossa população em relação a todo o trabalho que foi desenvolvido nos primeiros 4 anos de gestão. É claro que, como nós demonstramos na nossa campanha e que nós falamos e sempre mostramos para a nossa população, nós já realizamos muito, nós construímos, reformamos, criamos novas políticas públicas, mas nós temos muitos desafios ainda a serem superados na gestão pública, né? E um dos grandes desafios é fazer muito com o pouco recurso que nós temos, na velocidade que as pessoas precisam, que a cidade precisa e que nós também gostaríamos que as coisas acontecessem. Então, a maior dificuldade que nós encontramos é fazer com que tudo aquilo que a gente sabe que a população precisa e que nós queremos que aconteça de uma forma muito rápida, depende de recursos que são finitos, que não estão disponíveis para que a gente resolva esses problemas, que são problemas de 10, 15, 20, 30 anos na nossa cidade. Então nós não vamos resolvê-los do dia para a noite. Isso é humanamente impossível, né? O prefeito não é um extraterrestre que caiu do nada na cadeira do prefeito ou um mágico que vai resolver todos os problemas. E nós nos baseamos muito na transparência, no diálogo com as pessoas, na verdade. Nós deixamos isso muito claro para a população. Então nós fazemos tudo aquilo que é possível com os mecanismos e os meios disponíveis que nós temos. Nós fizemos muito e sabemos que ainda há muito a ser feito, há muito a ser desenvolvido na nossa cidade e nós trabalhamos todos os dias para que isso aconteça, né? Com muita transparência e com muita tranquilidade nós enfrentamos esses desafios. Eu acredito que esse é o papel do gestor público. E nós iniciamos o nosso mandato, irmão, enfrentamos muitas dificuldades, né? Falta de recursos, a maior dívida da história do nosso município, com mais de 90 milhões de reais de déficit no nosso caixa, um auge da pandemia da Covid. Então nós ficamos aí 1 ano e meio, pelo menos, só
pensando no cuidado das pessoas, em salvar vidas, em saúde pública, e só aí então que nós trabalhamos. Tivemos praticamente 2 anos até o período eleitoral para poder trabalhar e entregar para a nossa população, e eu acredito que esse resultado das urnas e essa grande aprovação popular que nós tivemos foi fruto muito desse trabalho que nós conseguimos em todos os setores, seja na assistência social, onde nós mais do que dobramos os valores investidos para cuidar de toda a população, desde a população, os moradores e a população em situação de rua, né, as crianças que precisam, as famílias em situação de vulnerabilidade, criando novas políticas públicas, enfim, passando pela área do esporte, pela área da educação, da saúde pública, infraestrutura. Nós temos muitos investimentos na nossa cidade e o objetivo é que nesses próximos anos a gente continue esse trabalho entregando tudo aquilo que for possível. Antes de eu entrar em coisas que chamaram a atenção nesse mandato que encerrou, né? Qual é a formação, né? Porque muita gente de fora de Batatais está nos vendo. E como você entrou na política? Você não entrou como prefeito. Como é que foi essa entrada na política, esse sentido de chamado para a política e também a sua formação acadêmica? Eu também queria aproveitar, voltando lá na eleição. Existia um receio, como candidatura única, de poucas pessoas ir às urnas. Para vocês, foi uma surpresa, porque, como o senhor mesmo disse, teve muito... O pessoal foi. Né? Então o pessoal tinha esse receio. Vai ter um candidato só, então o pessoal nem vai votar. Para você, foi uma surpresa? Para vocês foi assim... Poxa, o pessoal tá provando mesmo. Quis mostrar. Uma surpresa boa, né? Olha, em relação à questão do momento eleitoral, nós fizemos, mesmo com candidatura única, nós trabalhamos como se adversário nós tivéssemos. Nós fizemos um trabalho de prestação de contas do primeiro mandato, porque em Batatais as pessoas que nos assistem aqui assistem no mundo. Batatais é uma cidade de médio porte, nós temos televisão em Batatais, nós temos rádios em Batatais. Então nós fizemos um trabalho tanto na TV como nas rádios e também na mídia impressa e nas redes sociais, um trabalho de prestação de contas desse mandato que nós tivemos e que passou. Apontamos alguns dos caminhos que nós tínhamos e daqueles projetos que nós acreditamos que são possíveis de serem implementados nesses próximos 4 anos e também falamos sobre os desafios que nós tínhamos para que esses próximos 4 anos e o próximo gestor da nossa cidade que ele também tem que enfrentar. Porque eu acredito que o bom gestor público ele tem que pensar a longo prazo para a nossa cidade. E tudo aquilo que é bom, a gente tem que fortalecer, independente de quem tenha sido o gestor que começou aquele projeto, que começou a implementar. A gente tem que aprender com os erros que já aconteceram e, mais do que isso, trabalhar todos juntos para novos projetos no nosso município. E é assim que a gente trabalha todos os dias. E não foi uma surpresa, porque nós trabalhamos sempre com dados, com evidências, com pesquisa, e nós já fazemos esse trabalho já há muito tempo. Então nós já tínhamos os dados e que as pessoas iriam votar. Né? Mesmo com algumas pessoas que não participaram do nosso apoio a político, que é muito democrático, a gente tem que aceitar isso, né? Tanto é que as pessoas, só que muita gente que fala que é democrático, que a gente tem que respeitar a opinião delas, a gente respeita, né? Não pode respeitar a opinião dos outros, porque diziam o seguinte, olha, candidato único não pode, é um absurdo não ter, mas todos estavam aptos a disputarem a eleição. Não quiseram disputar a eleição. Única faz parte não quiseram disputar a eleição. Se tem só um candidato, é porque só aquela pessoa se dispôs. E todos os demais partidos tinham a opção ou de lançar um candidato ou de aderirem ao nosso trabalho. Né? Ou por questões ideológicas, ou porque acredita no que a gente está fazendo, ou porque nós já implementamos políticas públicas, independente de viés ideológico, político, partidário, mas que nós já estamos entregando para a nossa população e acreditam que isso vai continuar, que é o melhor caminho para a nossa cidade. E algumas dessas pessoas fizeram um movimento de que, olha, com voto já está eleito, não precise votar, não vá votar, ou vote branco, ou vote nulo. Né? Fizeram um trabalho desse. Quem briga pela democracia fez um trabalho absolutamente antidemocrático, falando para as pessoas não irem votar. Pelo contrário, eu acredito que todo mundo tem que votar. E lá na urna tem que falar se quer que votar na gente ou não. Ou votar branco, ou votar nulo, ou votasse na gente. E nós já sabíamos mais ou menos a média de voto que nós tínhamos, porque os dados são estatísticos. As pesquisas, muita gente não acredita, mas é difícil errar e sair daquele percentual. Então nós já sabíamos mais ou menos quantos votos nós teríamos. Mas nós fizemos um trabalho informativo para a população, que eu acredito que é o nosso dever, informar sempre a população, respeitar a opinião das outras pessoas, né? E mais do que isso, fazer com que
a informação chegasse a todos e todo mundo pudesse, de forma livre, escolher o que fosse fazer. Tanto é que essa demonstração foi uma demonstração de que a população, amplamente na sua maioria, aprovou a nossa gestão. Na última eleição, nós tivemos 4 concorrentes ao pleito da cadeira de gestor municipal. Nós fomos eleitos com cerca de 60% dos votos, eu e o doutor Ricardinho, com cerca de 15 mil votos. Os outros 3 candidatos, com os seus votos também, deu um total ali de 26 mil, quase 27 mil votos. Nessa eleição, somente eu e o doutor Ricardinho, nós saímos de 15 mil votos, que já seria a aprovação necessária para dizer, olha, nós fizemos um bom trabalho, e todo mundo que votou na gente, ou outras pessoas também gostaram, repetiram, foi um bom mandato. Né? Mas mais do que isso, nós saímos dos 15 mil votos para mais de 25 mil votos. Ou seja, além de agradar o percentual das pessoas que já aprovavam a nossa gestão, o nosso mandato, os nossos nomes, nós tivemos muito mais, 10 mil votos a mais. Cerca de todos os votos das pessoas que disputaram a última eleição conosco. Então demonstra que a população, em sua ampla maioria, aprovou. E além disso, no último pleito, em 2020, nós tivemos quase 33% de abstenção. Nessa nós diminuímos para cerca de 28%. Sim. Né? Então demonstra que as pessoas, mesmo sabendo que com apenas um voto, eu e o doutor Ricardinho poderíamos estarmos eleitos, as pessoas fizeram questão de sair do conforto dos seus lares, da sua casa, para poder ir lá exercer o seu direito à cidadania e votar. Isso foi muito importante, então a gente acredita nisso. Além disso, a pergunta do senhor, lá atrás eu comecei como parlamentar no Poder Legislativo Municipal, na Câmara Municipal. Com quantos anos a primeira vereança? Eu comecei com cerca de 22 anos Novinho, lá atrás, novo, né, na política, contra tudo e contra todos. A minha família não queria, meu pai, minha mãe, os meus avós, principalmente o meu avô, porque o meu tio-avô, doutor Alberto Gaspar Gomes, isso que eu ia perguntar. saudosa memória. Porque é muito famoso na cidade. É tio-avô. Meu tio-avô, irmão do meu avô, meu saudoso avô também, agora o José Gaspar Gomes. Então, ele falava que na época ele morreu por causa da política, por conta da política, né, pelos desgostos da política. E eu nem cheguei a conhecê-lo, né? Eu só escutei as histórias, as pessoas falando, lá no cemitério, no seu túmulo, inclusive. Você tem noção da veneração dele, né? Pelo povo. Aquele monte de coisa pregada, de plaquinha, falou, graça alcançada, de pedido. Infelizmente eu não conheci-lo, né? Mas todo mundo que conheceu fala assim, olha, mamãe foi tratada por ele, o meu pai, o meu tio, o meu avô. E fala assim, olha, ele atendia na rua, encontrava com a gente falou, não temos dinheiro, não tem problema, eu compro o remédio se precisar, te dou o remédio. Então, é uma questão que acho que deve estar no DNA, deve estar no sangue, mas as pessoas que conviviam próximo a mim, meu pai, minha mãe, o meu avô principalmente, que viveu muito essa época, eram completamente contra, porque dizia que a política era uma coisa que machucou muito a família, né? E na verdade quem sofre, o senhor sabe, quem sofre com isso são os nossos familiares, né? A família sofre muito com isso. Acho que a família não está preparada para poder receber todas as críticas que nós recebemos enquanto gestores públicos. Acredito que muitas maldosas, né? Então isso prejudica muito a questão familiar, emocional da família. Então a família geralmente sempre é contra, né? E a gente desobedece de forma, às vezes um tanto quanto... Uma santa desobediência. Talvez... sei lá, enfim, a gente desobedece e foi quando eu comecei, gostava da política. O chamado é pessoal também, né? Eu acredito que é uma missão, né? Acho que é missão. É uma vocação. Então você tem o chamado e para você faz todo sentido. O que para a família não faz. Exatamente. Eu acredito que é como ser policial militar, é como ser na área da saúde, quem trabalha na área da saúde, cuidar das pessoas, salvar vidas. Eu acredito que a política é a mesma coisa, é missão, é vocação. Né? Então a gente tem que estar ali para poder realmente servir as pessoas. E como eu sempre costumo dizer, e vou repetir o que eu já falei, é fazer o nosso melhor com as ferramentas e os recursos disponíveis que nós temos naquele momento. E nós temos que escolher prioridades. Né? A gestão pública é escolher prioridades. Porque nós temos problemas infinitos, diários, de décadas, mas nós não temos todos os recursos necessários para resolver esses problemas. Né? Um dia, às vezes eu vejo algumas pessoas que falam assim, olha, vocês fizeram isso, aquilo, depois a gente pode até falar sobre as grandes conquistas que nós tivemos em Batatais, o que é aquilo que nós fizemos, fala uma dezena de realizações que nós nunca tivemos na história de Batatais, e fala assim, mas, aí põe uma vírgula, mas
aquela questão você não resolveu. Fala, não, porque é humanamente impossível Não resolver deu, né? tudo, Não né? dá pra fazer tudo. Fala assim, elegendo as prioridades, eu vou continuar fazendo o que eu fiz já nesse primeiro mandato. Sempre que eu tiver que escolher entre reformar uma escola que atende 200 crianças, reformar uma unidade de saúde que todo dia atende também centenas de pessoas, ou uma questão de uma praça esportiva, qual que é a prioridade? Sempre atender as nossas crianças, ou um local que atende os nossos idosos, ou a unidade de saúde. Saúde. Né? Entre reformar a prefeitura, o prédio da prefeitura que está horroroso, está feio, está caindo, né? A gente vê lá, é um pecado, mas é um problema que nós temos lá há 30 anos, o prédio está daquele jeito, se cada um que passasse fizesse um pouquinho, arrumasse o prédio, tudo bem, mas a situação que nós assumimos a prefeitura de Batatais, com todas as unidades básicas de saúde caindo, chovendo mais dentro do que fora, com todas as nossas escolas chovendo mais dentro do que fora, né? Enfim, com todos os espaços públicos, eu falo aqui, os 2 centros de lazer, os centros comunitários, as escolas municipais, as unidades básicas de saúde, a unidade de pronto atendimento, né? E por aí vai, as ruas completamente esburacadas. A gente não vai resolver todos esses problemas que nós tivemos a vida toda em 4 anos. E nem nesses próximos 4 nós não vamos resolver, porque nós não temos os recursos suficientes para isso, né? Então é por isso que eu sempre falo, eu quero ser um bom gestor e, independente de quem seja o próximo gestor, mudar o pensamento que a gente sempre ouviu aqui em Batatais de algumas pessoas e alguns políticos, que queria ser o gestor, torcer para o próximo e muito mal. Pelo contrário, para poder voltar. Pelo contrário, eu quero torcer para o próximo gestor, independente de quem seja, ser muito melhor do que eu pude ser. Mas muito melhor. Porque Batatais é a cidade que eu vivo, que nós vivemos, que a minha família está aqui, que eu vou ficar aqui a minha vida toda. Né? Eu moro em Batatais, eu vivo em Batatais, a minha família vive em Batatais. Então que o próximo gestor ele consiga fazer muito mais e muito melhor do que eu consegui. Então a gente tem que torcer para isso. Mudar aquele pensamento que nós tínhamos aqui do quanto pior, melhor, para que eu possa voltar e ser o salvador da pátria. Né? É assim, olha, eu vou deixar uma situação muito ruim para eu ser o salvador da pátria. Né? Então a gente pensar dessa forma, esse é o nosso objetivo sempre. Então, a dificuldade que nós temos é essa, ter os recursos necessários e fazer as escolhas. Às vezes a gente fala assim, olha, o pessoal foi lá no centro de lazer que está abandonado. Tá, faz mais de 20 anos. Mas os recursos que eu tenho, e uma coisa que não existia em Batatais, projetos. Hoje nós temos projetos para reformar todas as unidades de saúde, para reformar todas as escolas do nosso município, para reformar os 2 centros de lazer, para recapear todas as ruas da cidade, para fazer novas UBSs, para construir novas creches, para tudo hoje nós temos. Nós não tínhamos um projeto para fazer nada. Nós temos projetos para tudo hoje. Então, se sair um recurso no governo federal hoje, nós temos o projeto para pôr debaixo do braço, é só atualizar as planilhas de cálculo e de custo e buscar o projeto. E a mesma coisa no governo do estado. Não existia isso. Então nós éramos Deus nos acuda para conseguir um recurso no governo do estado e no governo federal. Hoje nós temos para tudo. E na primeira gestão, nós tínhamos já esses problemas que eu elenquei aqui, como, por exemplo, os centros de lazer. É importante, mas entre reformar o centro de lazer, que hoje eu tenho um projeto e custa 8 milhões de reais... Que não é pouco dinheiro. 8 milhões de reais... Eu reformei, com esses 8 milhões de reais, eu reformei 10 escolas e creches municipais e entreguei, e eu atendo todos os dias nessas 10 escolas e creches municipais, quase 2.500 alunos, todos os dias. E escolas que choviam dentro, então eu tenho que fazer opção. Eu vou reformar o centro de lazer, ou eu vou reformar, ampliar ou entregar essas 10 escolas municipais. Ou eu vou reformar e ampliar as unidades básicas de saúde. Já reformamos 2, vamos entregar mais uma agora. Já temos um projeto para mais 2 novas, ao lado de 2 que estão caindo, né? Estamos reformando mais 2. Nós vamos entregar todas reformadas até o final da nossa gestão. Mais uma nova unidade, que é com uma nova equipe, e mais 2 novas, onde nós temos muitas pessoas que são atendidas, 10 mil pessoas todos os meses, que é na Vila Lopes e na Vila Lídia, que são unidades que estão caindo. E não é de hoje, e não é de ontem, é de décadas, né? Eu acho que a gente já está até pulando, já está começando a falar do que vai fazer. Eu acho que seria interessante, gostaria que o senhor elencasse para a gente, dentro de tudo aquilo que foi feito, né, nesses 4 anos, esse primeiro mandato que passou, as grandes conquistas, ao olhar da gestão. Claro que cada munícipe, cada pessoa, às vezes vai olhar... a grande conquista para ele talvez foi ter asfaltado a rua da frente da casa dele, porque aquele buraco que atrapalhava a vida dele, aquilo fazia muito sentido para ele. Mas no olhar de gestor, quais foram as grandes conquistas assim que você fala, nossa,
Olha, e nós fez, hein? Eu achava que não ia dar e conseguimos tá aqui. Olha, nós temos momentos, mas como você disse, às vezes a gente tem a percepção de que o importante é asfaltar a porta da minha casa e ter a luz de LED nova na frente da minha casa para estar iluminado. Fazendo isso, já resolveu o meu problema, tá ótimo para mim. A gente, enquanto gestor público, a gente não pode se contentar com isso. A gente tem que pensar no todo, na nossa cidade. Nós tivemos fases no nosso município. Para você ter uma ideia, no primeiro ano de gestão, no auge da pandemia, a minha grande preocupação era pagar o salário do servidor. Era a minha grande preocupação. Eu falava, se eu conseguir terminar esse ano pagando o salário do servidor, eu vou estar feliz. Se eu conseguir cumprir com as obrigações da prefeitura, pagar o INSS em dia e o INSS e o FGTS em dia, eu vou estar feliz. Porque o histórico que nós tínhamos e a grande dívida da prefeitura, pela má gestão, é as multas e os juros do INSS e do FGTS do servidor público, que sempre foram pagos com atraso. Todos os anos, nos últimos 20 anos, pelo menos de 5 a 8 competências todos os meses de INSS ou FGTS não eram pagos todos os anos. Todos os anos. Nós chegamos a ter 18 parcelamentos de INSS. O juro disso é absurdo. 18 parcelamentos de FGTS, de INSS e de FGTS. São 36 parcelamentos. E esse parcelamento não passa pela Câmara Municipal. Todo mês de janeiro, o prefeito pode fazer direto com a Receita Federal, com a Fazenda Pública, o seu parcelamento. Só de fazer o parcelamento, 40% de multa. Então, todo ano, e não é o que eu estou falando não, viu? São dados oficiais, qualquer pessoa que quiser ter o acesso, pode ir lá na prefeitura, que a gente fornece o documento, não quero criar polêmica, só estou falando fatos que são reais, às vezes as pessoas não sabem, não conhecem, né? Porque às vezes eu vejo um monte de gente aí que, às vezes, quis criar algumas regras e falar que eram as melhores pessoas do mundo e falar, olha, a prefeitura fez uma contratação aqui de R$200 mil, mas eu entendo que não deveria ser feito, porque eu era bom e eu fazia sozinho, mas gastou dinheiro à toa, porque eu fazia de graça, né? Aí depois no próximo fala assim, não, olha, a prefeitura nunca arrecadou tanto, viu? Porque essa... que bom, né? Porque a prefeitura, sem gerar nada de diferente, a gente fez uma contratação para alguém fazer planejamento orçamentário, organizar as finanças da prefeitura. Nós aumentamos tanta arrecadação sem onerar tanto o cidadão, que nós só criamos uma taxa, que foi a taxa do lixo, porque é uma imposição do marco regulatório do saneamento básico. Sim. É uma lei federal, nós temos que fazer, todos os municípios do Brasil deveriam fazer. Fora isso, nada, só questão inflacionária. Nós aumentamos tanto, ou seja, então deu certo. Esse investimento que nós temos de 200 mil foi ótimo, porque o nosso orçamento aumentou como nunca. Então até eu quero agradecer o reconhecimento de quem falou. Mais do que isso, é essa pessoa que é a maior gestora do mundo, o melhor do mundo, que ficou 16 anos sem pagar os encargos direito, todo ano, em janeiro. Só de você fazer o parcelamento do INSS, do FGTS, se a gente fizer um comparativo com essa nossa gestão, todo ano a gente teria que pagar pelo menos R$2 milhões de multa já todo janeiro. Nossa. E mais os juros durante 18 anos, 20 anos, que é a média de parcelamento. Ou seja, pra você ter uma ideia. Só de multa foi a reforma do centro de lazer, numa gestão. Exatamente. Nós economizamos nessa nossa gestão só de fazer o quê? Cumprir a nossa obrigação. Aí algumas pessoas falam o seguinte, mas pagar o INSS e pagar o FGTS é obrigação da prefeitura. Eu concordo plenamente, mas nunca foi feito. Sim. É a primeira vez na história de Batatais também que em 4 anos todas as competências foram pagas em dia. Todas. E a prefeitura não pagou 1 centavo de multa e de juro. Então, só se a gente pensar nessa economia nesses últimos 4 anos, nós economizamos R$8 milhões só em multa, todos os anos automático, e mais os juros de 20 anos aí. Então, para você ter uma ideia, imagina isso, 16 anos parcelando, todo ano, e todo ano. Quantos investimentos a população deixou de receber em Batatais? E aí vem falar assim, não, porque fez uma contratação de 200 mil, porque eu discordo. Discorda e continua pagando juro, multa e onerando o povo. E as pessoas não sabem disso. Né? Então eu acredito que esse foi um grande desafio na nossa primeira gestão, no primeiro ano de gestão. Pagar o salário e pôr tudo em dia. E foi possível, fizemos isso os 4 anos. Além disso, ter leito de UTI para atender as pessoas, ter respirador. E aí nós fomos desenvolvendo, pagando conta, pagando dívida, acertando com os fornecedores. No primeiro ano, irmão Francisco, no primeiro dia, na primeira semana, a CPFL ia cortar a força da prefeitura. 6 meses sem pagar. Não só do prédio da prefeitura. Não, de tudo. 6 meses sem pagar. 8 competências de INSS e FGTS em 2020 sem pagar. 135 fornecedores sem pagar. Mas
Combustível, 6 meses sem pagar, não tinha combustível para as ambulâncias. As pessoas não sabem disso. Né? Então, esse foi o grande desafio do primeiro ano. Né? Vencer a pandemia, pagar as contas, colocar a casa em dia e depois começar a implementar novas políticas públicas. Pagar as entidades em dia, reconhecer as entidades da nossa cidade como partícipes da nossa rede assistencial, de educação, de saúde pública, pagar em dia, que é uma obrigação da prefeitura, mas nunca aconteceu. As entidades começaram a viver de eventos, de bingo, de várias questões, porque a prefeitura não cumpria com a sua obrigação. Comprava o serviço e não cumpria. E as entidades, na sua imensa maioria, 99% em Batatais, prestam serviço público de qualidade, de excelência para a população. E nós fizemos isso, reconhecemos, todo ano aumentamos os repasses, fizemos esse trabalho, isso foi uma grande conquista. Trouxemos poupa-tempo, que diziam que era impossível, que era promessa de campanha. Trouxemos corpo de bombeiro, que diziam que era mentira, que nunca ia acontecer em Batatais ter corpo de bombeiro. Fizemos o maior recapeamento da história de Batatais. Reformamos 5 quadras nos bairros da nossa cidade, com piso oficial da Federação Paulista de Futebol. Nós compramos 10 ambulâncias 0 quilômetro para poder atender a população, o paciente. Porque não adianta a pessoa querer que a ambulância vai transportar ela também, porque a ambulância não é táxi. A ambulância transporta paciente. Não fala assim, mas a ambulância está parada, podia me levar ali. Não, não vai te levar. Porque a ambulância tem que estar parada, porque quando tiver um paciente doente para levar, ela vai estar disponível para levar. Que bom que ela está parada, porque não tem paciente para levar. Né? 5 ônibus escolares, 0 quilômetro. 10 escolas, como eu já disse aqui, reformadas, ampliadas e entregues. Uniformes escolares, pela primeira vez na história de Batatais, iniciamos a política pública de todas as crianças da rede pública municipal. 5 mil crianças agora têm uniforme escolar completo. Doía muito quando eu chegava nas escolas e as professoras diziam, no tempo do frio, a evasão escolar é muito grande, porque muitas crianças sequer têm uma calça de abrigo comprida ou uma blusa de frio. Para colocar. E quando vem com o lençol, com o travesseiro e com a coberta que dormiu. Não tem um chinelo para vir na escola. A gente faz vaquinha às vezes para comprar uma chinela. Então o doutor Ricardo fala, não pode ficar assim, não pode ser assim. Eu e o Vitor e o doutor Ricardinho, o professor Vitor Hugo, nosso secretário, falou, nós vamos mudar isso, vamos implementar a política pública de ter uniforme para essas crianças, da igualdade, da dignidade, para que ela nunca mais em Batatais uma criança falte da escola porque ela não tem um sapato, não tem uma blusa de frio para ir na escola. Implementamos essa política pública. Na área da assistência social, nós dobramos o orçamento, saímos de 8 para 16 milhões de reais. Nós criamos o cartão Família Batatais, que proporciona dignidade para as pessoas não terem que, como antigamente, como funcionava, as pessoas não sabem. 150 famílias, todos os meses em Batatais, recebiam uma cesta básica. 150. Nós temos 3 CRAS na nossa cidade. Um na Vila Cruzeiro, um na Vila Lopes e um na Vila Lídia. 50 fichinhas em cada um. A população, 2 horas da manhã, começava a fazer fila na porta dos CRAS. Faça chuva, faça sol, e ficava lá até abrir 9 horas da manhã. Aquela fila imensa. E os 50 primeiro ganhava fichinha, ia lá no lar da infância, atrás do bosque, e saía com uma cesta básica pendurada no pescoço, nas costas, em cima da bicicleta. Não tinha nem condição de levar para casa. Nós identificamos isso também, fizemos um trabalho de triagem, com assistência social, e hoje, de 150 famílias, 1.000 famílias recebem o cartão Família Batatais, que proporciona segurança alimentar e dignidade para essas famílias, porque ela pode ir no supermercado e comprar carne, comprar um iogurte para a criança, pode colocar na mesa da sua família, do seu filho, o que ela quiser. Menos cigarro, bebida. Entre aspas, 200 reais, mais do que a cesta básica que eles recebiam. E não são 150, são 1.000, é isso? 1.000 famílias hoje recebem. E agora sem esse desconforto de ter que ir, ficar na fila. E carregar peso, né? Pegar coisas. Sem... Todo dia 20 cai na conta lá. E uma outra coisa que eu acho interessante aqui, pode parecer que não. Eu falo porque talvez quem tenha nascido num berço melhor não sabe o que é isso. Ser atingido na sua dignidade nesse sentido da... Porque eu, por exemplo, nasci num berço pobre. Paupérrimo mesmo. Uma família paupérrima de 9 filhos que... Olha, nós sofremos. Não tinha... Você fala, não tinha o que calçar, não tinha o que vestir de camisa, era só bermuda. E eu falo que era da moda, né? Porque tinha uns nomes... Aquelas bermudas feitas de saco de açúcar, de café. E a vergonha que se tinha
de sair com alguma coisa que você ganhou que os outros vissem. Para um pai de família, ele está feliz porque ele está levando o alimento para os seus filhos dentro de casa. Mas, ao mesmo tempo, o amigo que está vendendo com aquela cesta nas costas faz o julgamento e ele não quer esse julgamento. Porque às vezes fala, vagabundo, não trabalha, está indo pegar a cesta na prefeitura. Isso tudo machuca, isso magoa. E mais, tem Agora, gente... ele tem a dignidade de ele querer ir lá e comprar. Exatamente. E tem gente que não sabe, mas em Batatais, pessoas ainda passam fome. Passam. Tem gente que não sabe, mas em Batatais pessoas passam fome. E esse programa, mais do que isso, além dele dar essa dignidade para essas famílias, garantir essa segurança alimentar, o cartão ele só pode ser utilizado no comércio local. Então, todos os meses, a gente garante a segurança alimentar dessas pessoas, põe comida na mesa dessas famílias, e a gente coloca no comércio da nossa cidade, gerando renda e emprego, mais de R$200 mil todos os meses no comércio da nossa cidade. Gera economia. Nesse programa. Exato. Eu falo assim, é um círculo virtuoso na própria cidade. É a prefeitura gerando renda, gerando emprego e garantindo segurança alimentar num mesmo programa, num único programa. A gente tem também a Cesta Verde, que a gente compra produtos da agricultura familiar e distribui para as famílias em situação de vulnerabilidade social. E aí sim, agora são 150 famílias que recebem lá alimentos da agricultura familiar. Isso. E no cartão Família Batatais, uma coisa que é importante. No final do ano, nós fizemos o recadastramento. Se não cumprir os requisitos do filho ir na escola, se vacinar, e também sair da situação, porque o objetivo sempre é o quê? Sair da situação de vulnerabilidade social. Se conseguir o emprego, vai sair do programa. Né? Se alguém da família conseguiu um emprego, vai sair do programa, porque você não precisa mais, tem outra pessoa que precisa. Então, no final do ano, nós fizemos a triagem, quase 400 pessoas saíram do programa, seja porque ou não foram fazer o recadastramento, ou porque conseguiram um emprego, ou porque não cumpriram os critérios necessários. Ou também porque nós descadastramos, porque nós recebemos denúncias e apuramos que eles estavam utilizando o cartão de forma diferente do que deveria. E também descredenciamos 3 estabelecimentos comerciais que apreendiam o cartão da pessoa, fingiam que vendiam ali um alimento, um arroz, uma carne, e na verdade vendia pinga, vendia cigarro, que é proibido no programa. Então descredenciamos estabelecimentos e também cortamos essas pessoas. A corrupção sempre tem 2 lados, né? Exatamente, colocamos essas novas pessoas no lugar. E a culpa é sempre do político, né? Sempre do político, sempre do prefeito, sempre do vereador. Dentre essas realizações, uma que muito me chamou, aliás, 2, eu vou aqui querer que você toque nesse assunto, 2 que me chamou muito a atenção. A primeira delas é porque o bairro que eu morava foi um dos últimos a serem contemplados, e hoje aí eu saí do bairro, né? Porque contemplado de sair. Foi a malha viária, essa questão do asfalto, né? E até aqui agora, a gente sai aqui, passa aqui agora e rasgando, é tão bonito você ver, é na tua cidade, que orgulho, né? Você vê, pá, duplicando e tal. E aí você duplica, o crescimento aumenta. Você falou que é o maior da história, que realmente, eu não sei se atingiu todos os bairros, faltam alguns pedaços aí, mas realmente foi uma revolução, porque realmente ninguém imaginava que alguém conseguiria fazer isso. E aí eu falei do meu bairro, porque o que chamava a atenção, eu queria, depois você tocasse nesse assunto, e eu já coloco a outra para você emendar. O que aconteceu no bairro Alvorada para fazer aquela buraqueira? Porque eu acho que a população precisa saber disso. Eu acho que você tem condições de falar como prefeito, porque muita gente se perguntou. Primeiro, por que nós ficamos para trás? Porque haviam dito que nós seríamos os primeiros. Porque realmente a situação estava caótica. E aí depois nós acabamos ficando, e aí depois nós não sabíamos por quê. Aí quando começaram a mexer, a gente entendeu por quê. Aquela troca de tudo aquilo ali, aqueles buracos, aquela coisa. Você passava assim de casa para casa e falava assim, meu Deus, o que é isso aqui? E a outra é a iluminação, né? Também, o que falta, por que não terminou, essas 2 coisinhas. Duas questões, 2 grandes conquistas da cidade de Batatais, né? Eu falo assim, nós conseguimos, irmão, 60 quilômetros, mais ou menos, de asfalto novo em Batatais. Nós tivemos na nossa gestão, todo ano asfalto novo, desde o primeiro ano de gestão. Então, nós mudamos aquela concepção política também de que nos 3 primeiros anos foi aquela choradeira, que não dá, que nada pode, que nada é possível. E aí, na véspera da eleição, tudo acontece na cidade. Buraco. Começa a recap, começa a tapa-buraco, as coisas começam a acontecer. A gente acabou com essa política ruim que nós tínhamos também. Todo ano tem asfalto novo. E nós fizemos esse trabalho, nossa cidade hoje tem cerca de 70 bairros, em média. Nós passamos asfalto novo em cerca de 30 bairros.
Você vê o tamanho da nossa cidade, a imensidão da malha asfáltica e o quanto falta ainda. Nós temos muitos bairros ainda em situação ruim. Imagina como estava essa cidade quando a gente assumiu. Né? Nós fizemos mais de 30 milhões de investimentos, né, em asfalto novo em Batatais. Fizemos aí uns 40% da nossa cidade. Tem muito para ser feito ainda. Né? Imagina como que estava a situação da cidade como a gente assumiu na questão de recapeamento asfáltico. E o Alvorada, infelizmente, lá atrás, se permitiu que se fizesse a infraestrutura do Alvorada com aquelas mangueiras que não se podia fazer, ou naquele momento era permitido, talvez era permitido naquele momento. Só que com o tempo elas endurecem, elas trincam, esfarelam. E o que acontece? Casamento. Vaza, estoura, arruma. Vaza, estoura, arruma. Nunca vai conseguir resolver. Para se resolver, tem que fazer o que a gente fez no Alvorada. Né? O que aconteceu? O Alvorada, como o senhor disse, era para ser um dos primeiros bairros para a gente conseguir fazer. Nós conseguimos parte do recurso, ficou quase 4 milhões de reais no investimento só no Alvorada. Nós conseguimos 1 milhão de reais com o Baleia no primeiro ano de gestão nosso. E eu quero aqui agradecer muito o deputado federal Baleia Rossi, que é um parceiro da cidade de Batatais, parceiro, está presente na cidade, é um dos deputados que mais traz recursos para o nosso município. Mais R$500 mil do Léo Oliveira, que também é presente, traz muito recurso aqui na nossa cidade. E mais quase 2 milhões de recurso próprio da prefeitura. Né? Só que esse primeiro pontapé inicial aqui, a gente teve alguns problemas. Nós licitamos, a empresa que ganhou não fez o serviço, não prestou o serviço. A gente teve que entrar judicialmente, cancelar a licitação, cancelar o contrato. Porque eles não quiseram. Enquanto a gente não terminasse isso, porque eles poderiam derrubar na justiça também. E a gente ter feito nova licitação, contratado nova empresa, começar outro serviço e eles ganharem depois no Tribunal de Justiça e ter que voltar para eles lá atrás. Então nós ficamos quase 2 anos com a questão judicial. Aí nós tivemos que fazer uma nova licitação, enfim, uma série de questões burocráticas que a gestão pública você tem que enfrentar essas questões burocráticas de normas e de legislação, e também pela atipicidade da questão, porque não é só passar o asfalto novo em cima. Se a gente fizesse isso, ia ser rápido, mas ia acontecer tudo de novo como acontece. Exato. Não só lá no Alvorada acontecia, mas acontece no Virgínia, no São Carlos, no Elisa. Nós temos mais 4 ou 5 bairros na nossa cidade que são exatamente a mesma situação do Alvorada, infelizmente. Por causa do uso dessa mangueira na infraestrutura quando foi feito, exatamente. Então, lá no Alvorada nós fizemos, e o mais importante, nós estivemos presentes lá na população para falar com a comunidade. Falou, gente, faz mais de 20 anos que a população espera. Mais de 20 anos. Nós estamos aqui para fazer. Só que a gente está aqui para falar para vocês também que não é um trabalho fácil, não é rápido, vai ter problema, vai ter transtorno, vai ter barro, vai ter poeira, vai ter dor de cabeça e vai demorar de 4 a 6 meses para acontecer. Jandim falava que parecia que morava na fazenda, né, Jandim? Você mora lá no Colorado, a poeira tudo ia para lá. Pois mas para acontecer, num lugar... Se você fizer uma reforma e continuar morando dentro da sua casa, não tem jeito, vai ter poeira, não tem como acontecer. Então, para resolver esse problema, é só assim, eu não posso... Nenhuma empresa vai querer recapear uma rua, trazer todo o seu maquinário, depois ir embora para recapear outra. Então a gente tem que fazer todo o trabalho primeiro, para depois a empresa vir fazer o trabalho de recapeamento. Né? Então, por isso que é um trabalho demorado e custoso e caro. E esses outros bairros que esperam também a vida inteira. Outro dia até uma moça, eu não sei se ela mudou há pouco tempo para o São Carlos, né? Ela postou lá, você sabe que no São Carlos, prefeito, lá tem um monte de buraco, que todo dia abre um buraco para trocar e tal. Eu falei assim, eu não sei se você mudou para aí agora, mas é um problema que a gente já sabe, a gente já fez o projeto, a gente já sabe os valores que custam para fazer todos esses bairros. Só que para fazer um bairro desse é pelo menos 4 milhões de reais, né? E aí a gente tem que buscar um recurso para fazer isso. Uma dúvida de quem não entende, quem é leigo no assunto. O Alvorada é antigo, né? Muito mais antigo que São Carlos. Aí eu pergunto para mim às vezes, e talvez pergunta de muitos que estão nos vendo. Ali foi, quer dizer, estava previsto que fosse aquele material, ou era outro material e colocou-se aquele? Aí o senhor sabe que eu nunca vou saber responder isso pro senhor, porque foi há mais de 20 anos atrás. Às vezes eu fico perguntando, então houve uma fé, porque tá debaixo da terra ninguém vai ver. Eu lembro uma vez que eu não vou falar o milagre, vou falar o local, nem o santo. Houve uma licitação para que se fizesse um presídio.
E no projeto havia, tinha que fazer, acho que era 2 metros, não sei quanto, de concreto para baixo de muro. Quer dizer, o cara cavar, ele vai bater no concreto. Então, ele vai desistir. Se ele for para lá, para cá, é muito fundo. O cara vai precisar de um tatuzão pra vocês lá. E aí a muralha tá lá, tá assim. E aí construíram lá. Não, porque ninguém foi cavucar para ver quanto que tinha. Aí passou um tempo, houve uma fuga através de um túnel. E aí, então, falaram, mas como? 2 metros, vocês morreram sufocados lá embaixo, o que aconteceu tal? Aí, então, foram os peritos fazer tal, e tinham 1 metro e pouco só. Então, quer dizer, ali houve uma má fé, por isso que eu perguntei, a minha pergunta É uma pergunta difícil que o senhor fez, porque a gente nunca vai saber. Eu espero que não, desejo que não, desejo que não. Talvez naquele momento era permitido fazer com essas borrachas, às vezes naquele momento a legislação permitia. Então, eu sempre levo para a questão da boa-fé. A princípio, eu sempre acredito nas pessoas e sempre quero crer que ou naquele momento era permitido, ou foi um erro, uma falha, mas nunca levar para a questão da má-fé, enfim. Né? Então a gente sempre quer acreditar que as coisas são dessa forma. Né? Mas o que a gente sabe é que hoje não é permitido mais, a gente tem que ter um padrão diferente de se fazer hoje. Né? Então, inclusive lá na Alvorada, a rua, a avenida, nós fizemos ali, que ficou sem recapear, algumas pessoas falaram assim, não, mas deixou de fazer uma rua, e por mais que a gente explique, aí algumas pessoas falam assim, acabou o dinheiro, não pagou a empresa, porque a última avenida não fez, a última rua. Falou, gente, nós estamos fazendo agora a interligação do sistema do garimpo. Do garimpo. O sistema do garimpo é um poço que produz bastante água, mas que nunca foi efetivada as suas interligações. Ele abastecia só ali o alto, ali o garimpo, um pedacinho do Alvorada, descia ali para Santa Efigênia, mais nada. O seu potencial, ou seja, ele funcionava meio-dia, o resto ficava parado. Né? Então o que nós fizemos ali? Vamos fazer uma interligação. Só que a gente tem que rasgar a avenida, quase 2.000 metros de cano, de trabalho, rasgar toda a avenida, para que a gente possa passar o encanamento, passar a fazer a interligação. E tem um tempo que demora, né? E além depois de você ter feito isso, tem que ficar um período, segundo o pessoal do Obras e o pessoal que está no dia a dia, um período sem você fazer, porque com a pressão da água, às vezes um cano se rompe. Com os veículos de grande porte passando por ali, o peso, às vezes com a trepidação se rompe. Então, pelo menos 30 dias tem que ficar, porque se romper, nós vamos ter que abrir o asfalto de novo. Para não perder o serviço. Exatamente. E o que aconteceu? Rompeu. Uma parte rompeu. A gente teve que refazer um pedacinho lá para fazer, porque rompeu justamente por conta dessas questões. E foi feito. E algumas pessoas que acho que não estão satisfeitas com as realizações, não pagou a empresa, por isso que está aberto lá, né? E as coisas vão acontecendo. O que eu fico feliz é que em Batatais, nesses últimos 4 anos, nem nos últimos 4, nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, aconteceu tanta coisa que nunca se via, mas tanta coisa. A iluminação de LED, como o senhor falou, nós fizemos uma parceria público-privada via consórcio intermunicipal, em que a gente está substituindo toda a iluminação pública da nossa cidade. 50% já foi substituído, completamente substituído. O prazo para a empresa trocar, não trocou a cidade toda, porque eles têm o prazo até julho do ano que vem. É 1 ano para troca. Né? Então ele está dentro do cronograma. Está dentro do cronograma, é 1 ano para troca. E que na questão do consórcio, a gente teve a troca do presidente. A troca do presidente, tô até empolgado aqui. A troca do presidente do consórcio. Italiano. E no momento, pois é, a gente fala com as mãos aqui. E no momento dessa troca, ficou um período lá que tinha que fazer assinatura de contratos com o Banco do Brasil, para conta garantia, para fazer o pagamento para a empresa que ganhou a licitação. Então suspendeu-se também a implementação. Né? E como é uma empresa privada, enquanto ela não tiver as garantias, ela não vai fazer também a implementação. Né? Além disso, para a empresa privada, quanto mais rápido ela fizer a troca, mais rápido ela vai começar a ganhar o recurso. E melhor, nesses novos contratos, nós fizemos o quê? Nós temos um verificador independente, que lá ela tem metas, e se essa empresa não cumpre, se você ligar lá baixar o aplicativo, ou entrar no site, ou ligar lá e fizer um chamado, abrir um chamado, e a empresa não cumprir em 48 horas, o pagamento dela vai diminuindo, vai glosando o pagamento dela, vai tirando, vai diminuindo. Então a empresa quer cumprir, quer fazer. Tanto é que os 50% primeiro da empresa tinha que ter sido feito até dezembro de 2024. No dia 20 de setembro já estava tudo pronto, 50%. E aí por isso que eles acham 3 meses antes do prazo, eles já tinham concluído 50%. Para bater meta, né? Então eu acredito que se tivesse resolvido a questão do banco via o consórcio, em dezembro a cidade toda já estava completamente iluminada com a iluminação de LED, que proporciona
segurança, sustentabilidade, economia. Monstruosa. E mais do que isso, nós já prevemos nesse contrato a expansão dos braços de iluminação pública. Porque nós temos ainda no nosso município lugares que nunca tiveram poste de iluminação. Às vezes as pessoas não sabem, de frente a uma rua principal, central da cidade, quase de frente à Santa Casa, nós temos poste que não tem nem o braço de luz. Nós temos o bairro do Garimpo, que existiam... Atenção nisso. O senhor passa lá e dá uma olhada. Nós temos no bairro do Garimpo ruas que não tinham braço de luz, nós compramos novos braços de luz, e existem ainda ruas que não tem nem braço de luz. O Caiapós, ali o São Luís, vários lugares da cidade não tem braço de luz sequer. Tem só o poste para Para passar a fiação, e não tem braço de luz. A cidade cresceu de forma desordenada, desorganizada, sem planejamento. Então nós já previmos 2.000 novos braços de luz. Então assim que terminar de fazer a troca da iluminação, nós vamos começar a implantação desses novos braços de luz em todos os lugares que não tem no nosso município. Então é um plus a mais ainda para que a gente possa melhorar ainda esse serviço para a população e garantir a segurança e a economia da cidade. Deixa, então, já começar com um pouco de pimenta também, que isso tá falando de todas as conquistas. Eu ia falar de tudo. só uma, mas vamos lá. Aí tem algumas perguntas que a gente trouxe que é dúvida, né? E eu queria trazer duas questões ligadas muito ao trânsito, né? Sei que você já ouviu essa pergunta, já respondeu, mas queria reforçar aqui. Muitas pessoas questionam a questão das câmeras que foram instaladas na cidade, que, ao meu ponto de vista, é um ganho gigante. Muito. Né? Segurança. Mas existe o temor disso virar radar, virar fábrica de multas. Né? Ah, por que está fazendo isso? Porque às vezes vai parar em cima de uma faixa, vai vir a multa, questão de velocidade vai vir a multa. E também muitos questionamentos sobre o retorno da área azul. Queria que o senhor falasse dessas duas questões aí, o que tem? Duas questões importantes, né? A área azul, ela venceu lá em 2022, lá no pós-pandemia ali, ela venceu. Nós já fizemos 3 licitações, né? Eu falo assim, a gente tem uns espíritos de porca aí, que eu vou te falar. Impugna, discute, você suspende, faz de novo. Nós já fizemos 3 licitações, nós mudamos o modelo agora para deixar cada vez mais fácil ainda para a população, mas a prefeitura está desenvolvendo um modelo, o melhor modelo para que a gente possa fazer com que a gente tenha a área azul. Né? Existem pessoas que são favoráveis, outras pessoas que são contrárias, mas eu acredito que é importante para a questão do nosso comércio. Porque quem quer ir no comércio em Batatais, se você for lá às 9 horas da manhã, em média, a hora que o comércio abre, não tem nenhum lugar para parar o carro. Não para. Então o cliente não vai conseguir parar em nenhum lugar para fazer a sua compra. Exatamente. Porque quem trabalha parou para ficar o dia inteiro. E o que prejudica também, às vezes, a questão da geração de emprego. Às vezes as pessoas têm que entender que se você parar na porta da loja ali, todo mundo parar ali, o cliente não vai parar, não vai comprar, não vai gastar, você pode perder seu emprego. Inclusive, é uma questão que meio lógica, né? Então a gente está trabalhando para que isso aconteça e volte. Inclusive discutindo com a associação comercial, com comerciantes, para que isso aconteça de forma rápida. O segundo ponto é a questão das câmeras. Eu já falei uma dezena de vezes né, da questão das câmeras. Inclusive, essa semana nós terminamos o treinamento ontem e antes de ontem. A capacitação dos nossos guardas municipais, junto com a Polícia Militar, com policiais militares. Nós vamos fazer um trabalho de monitoramento híbrido no nosso município. Tenho absoluta certeza que a nossa cidade de Batatais ela vai ser a cidade mais segura da nossa região com esse monitoramento, porque o objetivo principal é monitoramento e segurança. Esse é o nosso objetivo, né? Nós temos câmeras em todas as entradas e saídas da nossa cidade com leitura de placa para reconhecer os veículos. Se um veículo for furtado e a gente tiver o número da placa dele, as letras da placa, em qualquer entrada e saída que esse veículo passar, nós vamos saber aonde que ele está, aonde que ele passou, ou em qualquer outra câmera inteligente que a gente tiver. E além disso, a gente vai multar? Eu já falei, não vai ter multa. Mas eu, particularmente, não vejo problema nenhum se tivesse multa. Se chegar um momento que vai ter multa. Porque, é indústria da multa? Não é indústria da multa. Se você usar o cinto, se você não passar no sinal vermelho, se você não... Respeitar a faixa, não passar do limite da velocidade, você não vai ser multado. A multa só existe se houver infração. Se houver infração, justa multa. Inclusive... Mas nesse momento, para ficar claro, como eu disse, sei que você já respondeu, não tem nada de questão de multa para monitoramento. Não tem multa e nem está funcionando o sistema ainda. Nós estamos em fase de treinamento. Eu disse ontem, antes de ontem, a gente está em fase de treinamento, inclusive. Mas que bom que já tem gente obedecendo. Tem gente obedecendo. Não, pior, além de ter gente, melhor, tem gente obedecendo e tem gente reclamando que foi multado, inclusive. Já? Tem gente falando que foi multado, né? Mas se a gente tiver a possibilidade lá na frente, nós tivermos índices, porque
às vezes as pessoas não sabem, mas o trânsito mata mais do que arma de fogo. Sim. Né? Sim. O trânsito ocupa mais os leitos de urgência e emergência e as unidades de urgência e emergência do que a doença, do que a pessoa doente. Então a gente tem que saber que, às vezes, isso é um mal necessário. Mas quem cumprir a legislação... Não se pode preocupar. Inclusive, como são câmeras, você pode contestar se não for você, se você foi multado injustamente, não vai ser uma indústria de multa. Você vai ter, inclusive, como contestar a imagem lá. Vai estar a imagem. Ó, eu tava de cinto, não tava. Vai ter a imagem se você tava ou não tava de cinto. Não tem erro, né? Mas então, para deixar claro, segurança e monitoramento, que é outra grande conquista para Batatais, eu sempre digo o seguinte... Sempre foi uma grande promessa de campanha de um monte de gente, né? Segurança, monitoramento, câmeras na cidade... E nunca aconteceu. É mais uma questão que nós nos comprometemos e implementamos em Batatais. Agora, eu vejo que, pelo porte da nossa cidade, ela já está no galope em relação a outras maiores nesse aspecto. Eu sei que, de repente, a cidade vai falar, mas aqui tudo é maior. Mas aí também tudo arrecada mais. Sim, né? Muito mais. Agora, eu lembro que quando estava na ativa, trabalhando na cidade de Franca, foi quando saiu a lei do capacete. E na época já se vinha uma discussão muito anterior, porque foi uma guerra. Você falou, contra e não precisa usar capacete, para que eu vou usar capacete? A cabeça é minha, não sei o quê. Em Franca, naquela época, eu lembro, era 1 ou 2 mortes, não era acidente, não, nem ferimento, era morte por semana. Eu estava na rua trabalhando, então eu via todas as ocorrências. E aí, quando começou a usar capacete, nós fizemos os chamados comandos educativos. O que é o comando educativo? Você para, se a pessoa está errada, você orienta, tal, não vai ter multa, então é só para educativo. Então, fomos no sentido da pessoa usar. Só que eu diria que não são motociclistas, né? São motoqueiros, é isso? Sei lá, como eu não entendo assim errado. Aqueles caras que gostam de abusar, de desafiar. E vinha, e quando eles viam a polícia, eles estavam assim, empinavam e fugia, porque a moto entra em qualquer lugar, que a viatura não entra, tal. E para afrontar, porque foi uma luta. E aí depois, quer dizer, é claro que com o passar do tempo, hoje se venceu, hoje é muito comum, é muito difícil a gente ver pessoas sem capacete de moto. Às vezes vê algum jumento sem e inclusive às vezes está com a criancinha sem capacete também. Eu lembro que quando eu estava lá, quando isso foi se tornando uma realidade, as mortes de 1 a 2 por semana, que daria 8 a 10 por mês, começaram a ser 1 a 2 por mês. E hoje são coisas espaçadas que você vê falar. Então, quer dizer, olha o reflexo. Foram vidas que foram salvas, sem contar pessoas que foram feridas, que se tornaram deficientes, etc. e tal, que pararam de ser. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam que é por questão de segurança. E segundo, em relação à área azul, gente, pelo amor de Deus, vocês não querem ser uma cidade grande, ou não querem ser uma cidade maior, que desenvolva e etc. E é isso que eu não nasci em Batatais, eu tenho título de cidadão e eu quero que essa cidade cresça. Eu quero ver isso aqui pujante. Eu não tenho muito tempo mais não, viu? Faça favor de acelerar. Mas, por exemplo, acelera, porque aqui, ó. Eu acho tão gostoso quando eu chego em Ribeirão Preto, e eu vou, aí você para o carro, aí desce, você pega o cartãozinho, põe lá no QR Code, põe a placa do teu carro, você recebe na hora o comprovante, 1,50, 2 rápido horas, e fácil. estacionamento, beleza, põe no bolso, que lá vai embora, não tive agente, não tive que ficar caçando nada, ali não posso estar o QR Code. QR Code, então, aplicativo agora, tem uma série de questões. Tão segura, e aí você tá ali e tal. E outra coisa, quer dizer, quem administra isso começa também a ter responsabilidade sobre isso. Sim, exatamente. E você vai ter a segurança de ter que ter alguém que tem responsabilidade sobre isso. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. O senhor colocou bem, só fazer um parênteses que o senhor colocou bem, sempre tem os que são contra e os que são a favor, como o irmão Marco disse, só olha, tem um monte de gente falando da indústria de multa, e por outro lado, tem um monte de gente que já me mandou mensagem, falou, tem que multar, porque eu não aguento mais gente passando, correndo demais, quase atropelou meu filho, quase atropelou não sei quem, quase atropelou meu carrinho de bebê, estão tirando racha na porta da minha casa, tem que identificar essas pessoas. Então, é uma questão discutível, polêmica, mas se apenas cumprir a legislação, não vamos ter nenhum tipo de discussão, eu penso assim, não é fábrica de multa, porque você sabe que está ali o semáforo para você obedecer, a faixa para você obedecer. Fábrica de multa, para mim, é quando eu pego um radar móvel e escondo atrás de uma árvore, porque o radar é para prevenção. Exatamente. Então, porque a pessoa, sabendo que tem radar, ela diminui a velocidade, tranquilo, não acontece acidente. Agora, se eu escondi, ela vai estar correndo, se acontecer acidente, vai matar, mas só que eu peguei, mudei. Então, aí é fábrica de multa, é bem diferente. Agora,
Só para encerrar, aquele doidinho. Polêmica. Você queria falar uma polêmica aí? Não, é porque ele toma conta do podcast. O pessoal fala, pergunta, eu não sei responder, e pergunta boba, né? Pergunta de leigo mesmo. Algumas cidades, né? Eu vou dizer assim, principalmente aqui de Minas, vou pegar um exemplo, São Sebastião do Paraíso, que já foi do tamanho de Batatais, hoje é um pouquinho maior. E algumas cidades do porte de Batatais, outras com menos população, inclusive, menos importância e tal. Eu falo do visual, quando você chega assim, você vê aqueles prédios, né? Daquela imponência. Eu gosto disso, gente. Ele gosta de prédio. Adoro ir para São Carlos. Meu sonho é ver Batatais. Meu sonho é ver Batatais desse jeito. Claro, se você tivesse ali uns 4, 5, né? Não vou falar arranha-céu, não, né? Uns 4, 5 prédios ali de 8, 10, 20 andares, sei lá, dá um aspecto bonito na cidade. E aí vem aquelas fofoca, né? Que aí, como prefeito, o senhor pode dizer, né? Porque é o plano diretor. Tem a cidade plano diretor? Porque não pode construir. Em Franca tinha, quando eu estava lá, que não tinha também, né? Eu morava lá na década de 70, eu sou antigo. E não tinha. Aí o pessoal falava, não, a prefeitura não autoriza fazer prédios de mais de 4 andares porque não tem escada mais giros. Aí é besteira. E eu fui bombeiro. Falava, vocês tiraram isso? Né? Então, o que segura Batatais nesse aspecto? É o próprio interesse ou sei lá o quê? Quero incluir também isso na pergunta dos condomínios fechados. Que entraria na questão de plano diretor. Na década de 70, o irmão Francisco já era capitão da Polícia Militar, já. Imagina. Era bombeiro. Era bombeiro nessa época. Olha só, ótimas perguntas. Do meu ponto de vista, uma cidade desenvolvida, ela cresce verticalmente, né? Ela cresce para cima, né? Com grandes prédios, com grandes construções. Inclusive, nós fizemos o quê? O que sempre as pessoas disseram que não aconteceu em Batatais. Nunca participaram tanto a questão da iniciativa privada, os grandes investidores, associação comercial, sindicato rural, Câmara Municipal, os técnicos da prefeitura. Nós abrimos a possibilidade e criamos uma comissão para que todos discutissem as legislações que nós temos hoje. O plano diretor, a lei de desocupação de solo, todas as leis que são atinentes a esse tema, para que a gente pudesse discutir essa questão. Esse grupo ficou reunido quase 1 ano e meio, modificando praticamente todas essas legislações. E eu deixei isso muito claro. Sempre o interesse público vai prevalecer. A gente vai abrir a possibilidade de vocês fazerem sugestões. E foi o que foi feito. Eles devolveram para a prefeitura desse grupo de trabalho, encaminhei para a Secretaria de Obras, orientei os nossos engenheiros, a nossa equipe, para poder fazer um comparativo com o plano atual, com as sugestões e com aquilo que é de interesse público. Encaminhamos já para a Procuradoria do Município isso no ano passado. Encaminhamos para a Procuradoria, que fez apontamentos de ordem legal, que existem leis superiores também, hierarquicamente, leis federais, tem a leis das cidades, enfim, que fizeram outros apontamentos. Devolveu-se para o nosso setor de obras, que já fez essas correções, já se devolveu para o setor jurídico, que já finalizou e já está encaminhando para mim no gabinete para eu dar o ok, né? Para que, enfim, eu possa encaminhar para a Câmara Municipal, onde a gente vai abrir a oportunidade das audiências públicas, onde toda a sociedade pode participar dessas audiências públicas. A Câmara Municipal também tem esse papel importante de participar dessa audiência, abrir essa audiência, esses questionamentos para a sociedade. E, enfim, a gente poder modernizar esses nossos planos e fazer com que a nossa cidade, enfim, tenha o progresso necessário. Mas sempre respeitando o interesse público, né? Não é que em Batatais hoje não se possa construir um prédio, se pode construir. Tem um construído. Nós temos prédios construindo, que depende do local da cidade. A nossa estrutura é uma estrutura muito antiga. Um exemplo, no centro da cidade, não pode. Em alguns bairros mais antigos, nós podemos até construir, só que com um determinado número de pavimentos. Até 4 andares aqui pode construir. Mais do que isso, em determinados lugares, até se pode. Mas o empreendedor, o investidor, tem que fazer a outorga onerosa. E o que é isso? É que como eu vou ter mais pessoas morando em um prédio por metro quadrado, a gente tem um redimensionamento de esgoto, de água. E esses locais mais antigos, eles têm aqueles caninhos ainda fininhos, antigos, que levam a água. Nós temos, em alguns lugares, aquelas manilhas antigas de esgoto, né, que são de cerâmica. Esse empreendedor vai ter que fazer o quê para ter mais pavimentos? Trocar todo o sistema de água, todo o sistema de saneamento básico, não só ali na sua porta, mas de toda a rua até chegar no ponto adequado. Então isso é muito custoso para ele. Afasta o interesse. Então afasta o interesse de investimento porque vai tirar o lucro da iniciativa privada. Né? Então eles objetam
buscar o objetivo é buscar um local mais distante onde dá para construir sem ter essa outorga onerosa na medida do possível. Então a gente também está fazendo essa discussão para que a gente possa ter uma cidade vertical. Inclusive nós temos um projeto já aqui nessa área da Ayrton Senna, que é um outro grande investimento que nós temos. Quantas pessoas morreram, perderam seus entes queridos aqui na Ayrton Senna, que era uma vicinal, né? E hoje nós temos dezenas de bairros em volta da Ayrton Senna. Muito trânsito. Né? E eu passei ali à noite, irmão, quantas pessoas empurrando um carrinho de bebê no escuro. Sim. Né? Porque nós não temos iluminação pública, não tem calçada, não tem ciclofaixa, é um perigo. Sim. Então nós estamos investindo ali 18 milhões de reais aproximadamente para ter 2 vias, para ter pista dupla, para ter calçamento, ciclofaixa, para ter a segurança necessária para as pessoas. E ali é um lugar que, com absoluta certeza, a gente vai ter que colocar radares fixos. Falando em radar, porque ele, com certeza absoluta, antes de estar pronto e antes de entregar, já tem pessoas, gente tirando racha ali. Sim. A responsabilidade é muito grande. Né? Então, aí, com certeza, a gente já está fazendo um estudo viário para se fazer isso, para ter uma velocidade média naquele local. Né? E aquele local também vai interligar com o novo distrito industrial, que depois de 15 anos nós também entregamos. Né? Foi um parto, mas nós também entregamos no distrito industrial. Parto de ouriço. Né? Exatamente, entregamos também. E nós temos a área do aeroporto ali nas margens. Ali, eu ia perguntar a destinação. Então, ali nós desativamos o aeródromo, área, né? Que nem aeroporto, o aeródromo, né? Que servia apenas a algumas pessoas, que não servia o interesse público ali. Às vezes alguma pessoa, Batatais tinha, tem que ter o aeródromo. Não tem que ter, não serve a população, não serve a cidade de Batatais. Tem gente que não sabe, mas a cidade de Batatais que tinha que arrumar pista, arrumar cerca, ter funcionário lá, para algumas pessoas terem avião ali. Particular, o povo de Batatais tem avião, a prefeitura tem avião, ninguém tem avião aqui. Mas gera? Não gera. Porque tem gente que não pagava nem imposto, mas enfim, não vamos entrar nas discussões. E a área, a prefeitura desapropriou lá em 54. Aí algumas pessoas ainda querem discutir, não, mas porque a área ainda tem que é do proprietário, não sei de quem, não sei do que. A área da prefeitura desde 1954. A única discussão que existe ainda é de valores que foram pagos ou deixaram de serem pagos, e tinha uma diferença de cerca de 2,5 milhões. Quando a gente assumiu, a gente pediu para a justiça atualizar os cálculos e pedir para falar com os herdeiros e emitir a carta de precatório. Nós queremos pagar agora, nós queremos pagar. A prefeitura quer pagar o que deve. E a gente vai fazer ali, abrir para uma parceria municipal de investimento, para a gente fazer um plano diretor diferente para aquela área, para que a gente possa ter grandes prédios, grandes investimentos. Para que a gente possa ter uma das regiões que mais desenvolve no município. Exatamente. E ter ali comércio e tudo. Com certeza absoluta. Como você falou também. Ter desenvolvimento, ter progresso, esse é o objetivo nosso. Isso, agora pode falar. Vamos cutucando. O irmão Marco tá por aí? Vamos ver o irmão Marco o que ele quer falar. Né? Ele não deixa. Juninho, eu acho que de tudo isso que foi colocado, falamos da eleição, da aprovação da população, dos projetos realizados, de tantos outros que estão vindo por aí. A pergunta que não cala, você responde se quiser. Você acredita que isso tudo te credencia para você vir candidato a deputado, agora já daqui 1 ano, 2 anos, né? Tenha vontade. Hoje, o que você avalia diante disso de possibilidade e de desejo também, claro? Olha só, a gente nunca pode falar que dessa água eu não bebo, né? A gente nunca pode falar, mas o objetivo é sempre a gente continuar o trabalho que a gente começou. Esse é o objetivo principal. E uma campanha de deputado é uma campanha muito dura, muito difícil, é uma campanha custosa, é uma campanha que precisa de recurso, precisa de partido, precisa de voto. Né? O irmão Francisco conhece bem. Né? Então é uma questão muito difícil para a gente. Né? É claro que a gente tem uma repercussão regional muito boa. Inclusive ontem eu fui eleito presidente do consórcio regional que nós temos aqui. Hoje ainda estou presidente da região metropolitana de Ribeirão Preto. Tenho um ótimo relacionamento com todos os prefeitos da nossa região. Existe inclusive um movimento regional para isso, mas não está nos meus planos no momento para que isso aconteça. Né? No momento eu quero ainda acredito que eu tenho muito por fazer aqui pela nossa cidade, tem muito a entregar, nós temos muitos desafios importantes a serem discutidos aqui no nosso município. Eu acredito que o bom gestor, ele enfrenta os problemas, né? Ele enfrenta os desafios e, como eu disse no início do programa, ele torce para que o próximo que vir seja melhor do que ele. Como eu disse, nós temos desafios. Né? Tem gente que não quer nem falar, fala assim,
qual que é o problema que você enxerga aí na cidade, o maior desafio que você tem. Então, um dos problemas que nós enfrentamos ainda é a questão da água. Sim. Tem gente que não quer nem discutir a questão da água, não quer falar sobre a questão da água. Fala assim, não, isso é como se tratou sempre em Batatais. Quer dizer que o senhor vê que melhorou, mas ainda é. Melhorou bastante, Não mas muito. ainda é um grande problema. Melhorou muito, mas ainda é um grande problema que nós temos, que nós enfrentamos. Para você ter uma ideia, nós fizemos 3 grandes estudos. Eu até falava com o Dr. Hilton, com o nosso promotor, né? Ele sempre faz... a gente tem ação civil pública aqui em Batatais 3 em relação à questão da água. Acho que ele unificou, hoje nós temos uma, enfim, até ia ter uma reunião com ele na próxima sexta-feira, mas ele cancelou, teve um imprevisto para falar sobre as ações civis públicas que tem contra o município, né? E ele sempre dizia assim, teve uma denúncia dos moradores lá da Vila Lídia, que falava assim, há 40 anos eu moro aqui e há 40 anos falta água. E ele sempre dizia o seguinte, numa entrevista que ele deu no ano passado para um jornal da cidade, pro jornal A Cidade, dizia o seguinte, saiu na capa lá, foi até polêmica a capa, falou assim, olha, Ministério Público versus Prefeito, como se eu estivesse brigando com o Dr. Hilton, pelo contrário, né? E dizia o seguinte, falou assim, olha, ele falava o seguinte, há 35 anos eu estou promotor de justiça na cidade de Batatais, e há 35 anos nós enfrentamos o problema da falta d'água, Batatais não tem capacidade de fazer a gestão, não tem isso, não tem aquilo, ele falou uma série de questões e falava o seguinte, olha, tem a ação civil pública demonstrando tudo isso, falando que Batatais não tem a competência e a capacidade de fazer, então tem que passar por uma Sabesp da vida, enfim. E aí abriu para eu responder, né? Eu respondi o seguinte, falei, doutor, eu acredito que é um tema muito sensível, eu acredito que durante muitos anos ninguém quis resolver, ninguém quis discutir, ninguém quis fazer nada justamente por isso. Porque para resolver esse problema, a gente vai ter que sentar, vai ter que ter a maturidade suficiente para discutir o problema e identificar quais são as soluções. Hoje, eu falava assim, hoje eu concordo com o senhor em partes, mas hoje eu não posso falar qual que é a solução que nós temos, porque Batatais em 2024 sequer tem um mapa de todas as tubulações que nós temos. Da onde passa as adutoras, da onde tem os registros, da onde passa, enfim, o que nós temos de cano. Tanto que o pessoal começou a perguntar, o que é esse X na rua? Isso, o que é o X na rua? Uma pergunta. Falei assim, e por isso que nós estamos fazendo 3 grandes estudos sobre a água em Batatais, né? Esse X na rua é um X que identifica aonde tem adutora, aonde tem vazamento, aonde tem registro, e na cidade inteira você vê X, né? Então nós temos 3 grandes estudos, naquele momento eu dizia, lá em 2024, nós temos 3 grandes estudos em andamento, que esses estudos técnicos que vão dizer pra gente quais são os problemas e quais são os caminhos que a gente vai ter que seguir para poder resolver esses problemas. Só com isso em mãos que eu vou poder dar uma opinião. Se eu não tiver isso em mãos, eu vou ser um mero palpiteiro, vou só dar palpite. Sim. Como todo mundo fez em Batatais a vida Até inteira. hoje, Eu né? acho que é isso, eu acho que é aquilo. E é um problema tão complexo que até os profissionais que trabalham na água em Batatais há 30 anos têm opiniões divergentes do que fazer. Cada um fala uma Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, tem opiniões divergentes. A gente não tem nenhum dado técnico. Tanto que nós fizemos esses 3 estudos, nós fizemos uma audiência pública para apresentar. E quem fez esse estudo foi a USP de Ribeirão Preto, através da Fundasc, uma fundação de engenharia, economia e administração. Que ficaram 1 ano fazendo todo esse compilado de dados, tanto da questão de água como a questão de esgoto, né? E por que eu falo isso? Nós fizemos esse estudo para eu poder dar um palpite eu só com esse estudo na mão, para a gente discutir. Porque a partir de hoje, quem fala, faltou água, a culpa é do prefeito. Não, faltou água não. Tá aqui o estudo e tá aqui os caminhos que nós temos que decidir o que fazer. Porque se nós não decidirmos, o marco regulatório, eu volto na questão do marco regulatório de saneamento básico, que é uma lei federal que a gente obrigatoriamente tem que cumprir. Sim. O marco regulatório já criou a questão da taxa do lixo lá em 2021. Nós criamos, alguns municípios não criaram. Eu cito aqui um exemplo fantástico, que é o meu amigo Fábio, que é prefeito de Brodowski hoje. Eu converso muito com ele, é uma pessoa fantástica, eu acredito que ele vai também ajudar a melhorar Brodowski, revolucionar a cidade. E ele sempre desabafa, ele falava o seguinte, olha, eu estava na Câmara, votei contra a taxa de lixo, porque eu era contra, porque isso, aquilo e tal, gravei vídeo. Ele falou assim, ó, primeiro dia que eu assumi, já recebi um ofício da Agência Nacional de Águas e do Ministério das Cidades, falando o seguinte, ó, os municípios que não se adequaram aos marcos regulatórios, que nem o marco do saneamento do lixo, a taxa do lixo, Brodowski não se adequou. Você já não vai receber recurso para saneamento, recurso federal, você já não vai receber recurso do Ministério das Cidades e alguns recursos de emendas parlamentares também não vai receber. Vai receber só o que é constitucional, assistência social, saúde e educação, só mais nada. Ele falou assim, agora eu tenho que fazer.
como é que eu justifico isso agora, né? Eu vou ter que falar, olha, estava errado lá atrás, errei. Infelizmente a gente vai ter que fazer, por quê? Porque é uma lei federal, a gente tem que obedecer e tem que fazer, senão o município vai ser prejudicado. Os municípios que não se adequarem serão prejudicados. Então, em 2033, o que o marco regulatório do saneamento básico fala? Em 2033, todos os municípios, não é do estado de São Paulo, não é da região nossa, é do Brasil, todos os municípios que não diminuírem as suas perdas de água para 25% e que não forem autossustentáveis, não se pagarem, eles automaticamente perderão o controle do seu sistema de água, que vai passar para o Estado, fazer uma grande licitação regionalizada, que hoje tudo é regionalização da saúde, vai ter a regionalização do saneamento básico, então vai ser uma licitação regional para que a gente tenha a concessão desse serviço público. Porque é um serviço público, é uma prestação de serviço, não é uma política pública. E qual é a realidade que nós temos hoje em Batatais? A realidade é hoje que nós temos cerca de 52% de perda de água. Então nós temos que diminuir até 2033 mais da metade da água 27% da perda de água até 2033. Né? Nós temos que tirar o déficit. Hoje o déficit é de cerca de R$700 mil por mês do sistema de abastecimento de água de Batatais. Você diz assim, a diferença do que recebe e o que custa. Exatamente. Ou seja, para poder todo mês pagar energia elétrica, pagar funcionário, pagar o material para tratar a água, a gente gasta 700 mil por mês a mais do que a gente arrecada, que dá cerca de 8 milhões por ano. Essa diferença da arrecadação é por inadimplência somente ou tem outros fatores? Não só por isso. Não só por inadimplência. Também, né? A gente conseguiu diminuir a inadimplência, nós temos a perda de água, nós temos o custo da água, nós temos o relatório do Tribunal de Contas do ano de 2023, tem 22 páginas que só falam sobre o sistema de abastecimento de água de Batatais. Os órgãos de regulação e de controle vêm apertando cada vez mais o município, não só Batatais, mas todos os municípios, para se adequar ao marco regulatório, né? E para prestar um serviço de qualidade. E lá ele diz o seguinte: em Batatais, a água de Batatais é a mais barata do Brasil. Mais do que os municípios do Nordeste. Não sabia, ó. Né? Para você ter uma ideia. Ou seja, ela não se paga. Ela não se paga. E é por isso que nunca se discutiu também. Porque para a gente poder fazer os investimentos necessários, a gente tem que ter recurso. E para ter o recurso da prestação do serviço, o marco regulatório é o seguinte: fala assim, ó, toda e qualquer prestação de serviço público, que não é política pública, é prestação de serviço, lixo, resíduo, saneamento, água, esgoto, ela tem que necessariamente ser dividido entre os usuários. Sim. Né? Então, a prestação de serviço de água é uma prestação de serviço, não é uma política pública. Então, a pessoa não paga pela água, paga pelo custo do serviço. Né? As pessoas não entendem isso, paga pelo custo do serviço. Né? Então, é uma questão extremamente impopular para ser discutido. Por isso que ninguém discutiu até hoje. Deixa eu falar, deixa tudo por isso que ninguém quer discutir. Deixa do jeito que essa tá, bandeira, que mexe no bolso. o pessoal vai achar a ideia dele lá. Exatamente. É mais fácil o quê? Reclamar que tá faltando ali, faltando aqui, eu finge que não tá acontecendo nada e vai empurrando com a barriga. Só que em 2033, a hora que chegar esse momento, daqui 8 anos, o que vai acontecer? O Estado vai vir, porque o Estado já se preparou para isso. O Estado já criou a agência reguladora, já dividiu o Estado de São Paulo em 4 grandes blocos. O Batatais está num bloco de 142, 144 municípios. E na desestatização da Sabesp, o governo do Estado vendeu 22% da cota que ele tinha, ainda continua acho que com 18%, ou vendeu 18%, continuou com 22%, uma coisa assim. E eu tive numa audiência e numa palestra da Natália Rezende, que é a secretária do Planejamento, Meio Ambiente, que cuida dessa questão, e ela disse o seguinte, que já tem 332 municípios no estado de São Paulo, que é a Sabesp, tem mais acho que 50 que são empresas privadas, porque com o marco regulatório, os investimentos privados no saneamento básico aumentaram, porque permitiram que as empresas privadas fizessem esse investimento. Nas concessões, nas PPPs, enfim, igual a gente fez na iluminação pública, a gente é uma parceria público-privada. É uma empresa que faz e o município que banca, que paga. Né? Só que hoje a Sabesp não tem capital suficiente para concorrer com essas empresas privadas. Então, a Sabesp desestatizou, vendeu esse percentual para poder atingir o marco regulatório até 2029 e daí juntar 30, 31, 32 e 33, guardar recurso, guardar recurso e em 34 comprar todos os municípios do estado de São Paulo que não atingiram o marco regulatório, nem diminuir a perda d'água e nem serem autossuficientes. Então, eles estão preparadíssimos
para em 2034 comprar todo mundo. E aí não vai ser o município que vai fazer uma concessão de acordo com a realidade do seu município. Vai ser o governo do estado que dividiu a gente em blocos com uma centena de municípios. Você vai estar no meio de todo a gente vai estar no meio do bolo, com, sei lá, até lá em 2033, desses 140 municípios, quantos vão conseguir se adequar? Eu acredito que nem 30, nem 20. Então nós vamos estar lá, vamos arredondar com 100 municípios, cada um com a sua realidade, que vai fazer com que a gente tenha ali uma licitação, uma concessão regional, e aí a gente vai pagar quanto? A tarifa social da Sabesp é R$70, na grande maioria dos municípios. A social, que é metade da tarifa normal. Que seria 140. Para você ter uma ideia. E né? se você estando no bolo... Exatamente. E a gente está no bolo, imagina o que vai acontecer. Então hoje, para resolver essa questão da água, os 2 pontos principais seria diminuir essa perda, por isso está sendo feito esse estudo. Diminuir a perda para 25% até 2033. E a gente está falando de 27, né? Que você falou que eu já perdi 52. Isso. E entrar nesse assunto impopular de saber o que fazer. O município vai fazer a gestão disso? A gente tem possibilidades. Nesse estudo, a gente vê o que tem que ser feito. Trocar 120 quilômetros de tubulação. Tá lá, tá certo, tá tudo em estudo. Trocar 120 km de tubulação, trocar todos os hidrômetros da cidade de 5 em 5 anos, como a norma prevê. É uma série de requisitos que tem que fazer. E o Plano Nacional de Saneamento Básico diz o seguinte: você tem que fazer um estudo de 30 anos. Em 30 anos, o Batatais tem que investir cerca de 120 milhões. Sendo que, para que a gente possa se adequar ao marco regulatório, 25% de perda e o sistema ser autossuficiente, até 2033, investir 80 milhões de reais. E aí no estudo diz, para o município fazer, é o Batatais, nós não fazemos concessão nem parceria público-privada. Batatais, a prefeitura vai fazer. De onde vai sair o dinheiro? Da tarifa. Sim, Não tem outro lugar para sair, tem que necessariamente sair. Tem que fazer a cota à parte. Como o investimento é a curto prazo, vamos colocar aqui 2025 já foi, é 26 para frente, nós temos aí o quê? 7 anos. A gente tem que investir pelo menos aí 12 milhões por ano, 80 milhões de reais. Né? Então a gente vai ter que ter uns 12 milhões de investimento, mais diminuir a diferença do déficit de 750 mil por mês. Então a nossa tarifa média hoje, que é R$67, isso foi apresentado em audiência pública lá no teatro, que poucas pessoas participaram e às vezes o pessoal reclama, mas não participa das discussões e não conhecem o problema. Né? E foi amplamente divulgado isso. E tá lá, os estudos são públicos também. Inclusive a gente vai anexar agora na ação civil pública que tem da água. Para o município fazer essa gestão, hoje a nossa tarifa média de quem paga R$30, quem paga R$33 e de quem paga 500, a média dá uma média de R$66. Se o município for fazer essa gestão e investir esses 80 milhões até 2033, a tarifa média passa a ser R$166. A média. R$166, a média. A mínima sai de 33 para 89. Uma paulada. De 33 para 89, a mínima. Isso com água e esgoto. Né? E se a gente fizer uma concessão, independente de quem for, se for a Sabesp, se for uma iniciativa privada, outra, né? Você faz a concessão, porque geralmente o que as concessões fazem? Rodovia, qualquer uma, você começa trabalhando aí 10 anos de investimento e 20 anos de lucro. Então o pessoal investe o que tem que investir. Geralmente essas empresas elas têm capital para investir. Faz o que tem que fazer. Juro baixo. O investimento é menor do que o setor público. O setor público precisa fazer licitação, é tudo mais caro, tudo mais demorado. Tem o risco que geralmente tudo é 20%, 30% mais caro. É o chamado pedágio, né? Entendeu? É tudo difícil. Na iniciativa privada, a gente sairia de uma tarifa mínima de 33 para 56, aumentaria 20 e poucos reais a tarifa mínima, só que já contando com a tarifa social, que a partir desse ano a gente vai ter que implementar, se for sancionada a lei federal, a tarifa social, que a gente já vai ter que colocar na tarifa mínima nossa já. O que é a tarifa social? Quase 20% da nossa população que recebe CAD único, Bolsa Família, vai entrar na tarifa social. Então essa taxa mínima de R$56 aproximadamente, ela já contempla 20% da população que vai pagar metade disso, ou seja, vai pagar menos do que paga hoje, 20% da população, ao invés de pagar R$33, vai pagar R$28 e ter 50% a mais de água. Porque ela vai ter direito a 15 metros cúbicos, ao invés de ter direito a 10 metros cúbicos, por R$33. Né? E na média ela vai aumentar cerca de R$20, R$18. Aliás, a mínima. A tarifa média de R$66
vai para 75, 77, vai aumentar R$11 a média. Se a gente fizer a concessão. Então são dados que nós temos para que a gente possa fazer um estudo. O prefeito não decidiu, a Câmara não decidiu. Nós temos um estudo para apresentar para a sociedade, já fizemos uma audiência pública para apresentar para a sociedade, para quando as pessoas falarem o seguinte: tá faltando água, o prefeito... Não, o prefeito está aqui, ó. Nós fizemos a nossa parte, fizemos o estudo. E agora, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos 3 caminhos. A gestão própria do município, que é esse daqui, são esses daqui, ó, que a gente tem que fazer. Temos uma concessão e os dados são esses, e temos que fingir que nada disso vai acontecer, esperar 2033 para ver o que vai acontecer, sendo que a gente pode entrar no bolo e ver o que vai acontecer. Vamos pagar pros outros. E aí, como gestor, o gestor responsável, ele faz o quê? Finge que nada está acontecendo. Você Claro poderia que dizer, não. não vou ser prefeito mais. Porque de fato eu posso fazer igual todo mundo fez. Dá frente. Daqui 3 anos eu não sou prefeito mais. Problema do próximo que vir, que também não vai acabar no mandato do próximo, Joga pro outro. a não ser se mudar a lei, for para 5 anos o mandato, sem reeleição, e falar o seguinte: puxa, o Estado que veio, nossa, tomou da água da gente, que coisa, hein, perdemos, agora temos que pagar R$100 de tarifa mínima aí e tal. E aquela conversinha fiada. O que a população quer? Gestores que não discutam o problema de frente, que não demonstrem a realidade, porque a realidade é essa, ou gestores que enrolaram a vida inteira, que não resolveram o problema, que não fizeram os investimentos, porque eu acredito que se a gente tivesse investimento lá da década de 2000 para cá, o município seria possível ter sido feito os investimentos baixos, agora fazer 80 milhões de investimentos em 5 anos, 6 anos, e cada ano que se passa, são maiores os investimentos, e eu acredito que menos os interessados para fazer. Tem isso também. Tem isso também, exatamente, tem isso. Então é um desafio que a gente tem, enquanto sociedade, não enquanto prefeito, enquanto Câmara. É um desafio que a gente tem enquanto sociedade, enquanto cidade. O que nós queremos para a nossa cidade. Que bom que sem o viés ideológico. Eu não estou falando eu sou contra isso, sou contra aquilo. Não, os dados estão aqui, ó. O que a gente quer? Ser técnico, né? Eu acho que o momento é isso. Eu acho que o desafio da gestão pública e da população entender é isso, é o olhar técnico. Não é o que agrada A ou agrada B. É o que precisa para o melhor da sociedade, para o melhor da população. Né? E as pessoas, elas têm... mas nós não estamos sabendo. Está sabendo. Nós estamos aqui esclarecendo. Eu acho que foi claro o suficiente. Tem os estudos, o estudo está disponível. E agora é enfrentar o problema de frente, né, irmão? E outra coisa, como você disse. E não adianta ficar gritando, porque eu sou contra. Mas qual que é o seu argumento? Porque na onde que fez, não sei na onde, não deu certo. Ou porque fez, não deu certo, mas lá eu deixo de lado. Porque não sei... Eu quero um dado técnico para a gente fazer. Aqui é a realidade nossa de Batatais. A realidade é essa. A nossa realidade é exatamente essa daqui. E aí, qual que é o dado técnico, né? Porque tem gente que grita, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, mas por quê? Qual que é a sua opinião técnica? Por quê, né? Não, porque lá na França fez uma vez não sei o quê, falou, gente, as realidades são tão diferentes, né? E eu vi que hoje nós temos... Aí fala assim, olha, Orlândia fez uma concessão. Foi uma porcaria de uma concessão. Não funcionou. Ruim, não tá funcionando, tá ruim, tá caro, a população não tá resolvendo o problema, não tá sendo feitos os investimentos necessários. Outros municípios fizeram e deu certo. Luiz Antônio, o prefeito, falou que fizeram lá na gestão passada, que em 1 ano resolveu o problema da falta d'água. Resolveu o problema da falta d'água. Aumentou um pouco, aumentou. Aumentou lá, acho que 12%, 15%, 18%, foi fazendo, aumentou. Não falta mais a água, não falta mais, adequou, porque é o seguinte, não é o preço que quer, é o preço que é o custo. Né? É o preço que é o custo e tá lá os dados técnicos, os estudos. E fez um edital bem feito. Hoje nós temos a questão do edital, que não foi feito em Orlândia, que nós fizemos na concessão da iluminação pública, na PPP, na parceria público-privada da iluminação pública, eu já disse aqui, que é o fator de qualidade, o fator de investimento, o verificador independente. Né? Se a empresa não cumprir com o investimento necessário, com a qualidade necessária, com os compromissos do organograma, do cronograma, você não vai receber. A segurança do contrato. Você não vai receber. Exato. Ou seja, ou eles fazem e recebem, ou eles não fazem e não vão receber. O cidadão não vai ter que pagar por uma coisa que não está acontecendo. Entendeu? Então, exatamente. Então você tem que fazer uma coisa bem feita, sem interesse pessoal, você tem que fazer interesse para a cidade. Tem gente que não dá certo porque faz muita coisa de interesse pessoal. A gente está vendo por aí muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. E eu acho assim, o caminho que a gente percebe, quer dizer, é menos Estado. O Estado naquilo que é necessário. Eu sou favorável a isso. Não sei que nome se dá, que o Esquerda dá para isso, mas eu imagino assim, aquilo onde o Estado é necessário. E isso é menos Estado. Nós mesmos, né? Nós, enquanto terceiro setor, não tem concorrência. Estamos nisso. O Estado tem concorrência. Então, quando o Estado faz uma licitação, a concorrência é entre quem vai lá.
mas é só a prefeitura que pode fazer aquilo ali. É. Então, o que acontece? Aí todo mundo aproveita, não, já que é a prefeitura, vamos colocar mais carro. Agora, quando é a empresa privada aqui, e se ela pode fazer aquilo, né? Então, eu vou citar um exemplo. Eu sou militar. Fui muito tempo chamado P4, que é o que cuidava da parte de logística. E eu lembro que na minha época, os quartéis, as viaturas não podiam abastecer imposto. Qual que era a ideia? Não, tem que ter a bomba de combustível aqui dentro do quartel. Não podia consertar na oficina, não. A oficina tem que ser dentro do quartel. Né? Então, no quartel, não sei se você chegou a ver, tinha a bomba de gasolina, tinha a borracharia, tinha o funileiro, tinha o pintor, tinha os mecânicos. Ali Era naquela tudo que ali. era junto ao antigo SESI. Aí você tinha que comprar tinha tudo peças isso. de carro, você tinha que fazer licitação para comprar todas essas coisas. E o policial, o soldado, o cabo, se a gente punha um macacão, virava mecânico, virava eletricista de carro, etc e tal. Não, porque aqui é nós que tem que fazer. Isso aqui vocês têm que fazer policiamento na rua, você não tem que ficar fazendo isso. Não, mas vai que lá ele não vai fazer bem feito na viatura, vai que não sei o quê. Ora, bolas. Então, quer dizer, hoje, isso acabou. Tá superado já Está esse superado, pensamento. não se né? discute esse Superado. pensamento mais. Então, o Estado tem que fazer aquilo que é do A Estado. gente tem que pensar o seguinte, do jeito que tá bom, tá eficiente, tá dando certo. Ah, não tá Se dando não certo está- há quanto tempo? Né? E para fazer dar certo, o que precisa? Quanto que custa? É possível? Exatamente. Então a gente tem que fazer os questionamentos que a gente vai fazer resolver ou não o problema. E muito mais do que isso, eu acho que é igual a gente falou, esse assunto da polícia militar tá superado, mas tá superado por quê? Porque teve um dado momento que alguém teve coragem de pegar, peitar. trazer isso pra mesa e falar assim, ó, vamos resolver isso. Ah, mas não, temos que resolver do jeito que E tá. aquilo que você falou, para muita gente havia interesse que continuasse do jeito que estava. Sim, Eu não com posso negar certeza. que isso também acontecia, né? Com E certeza. acontece até hoje. Acontece muito. Em muitas situações acontece até hoje. Às vezes tem pra muita gente, igual eu disse, quanto pior, melhor. Né? Eu vejo o nosso jeito de trabalhar também, eu acredito, irmão Francisco, que o que deu muito certo também, o Dr. Ricardinho é uma pessoa acessível, fantástica também, de diálogo. A nossa equipe também. profissional, então, Muita nesse gente com a cabeça diferente, uma cabeça nova, uma cabeça aberta para conversar, para dialogar, que vê as pessoas de uma forma diferente, né? Que entende as coisas de uma forma diferente. Né? Até quando a gente iniciou a nossa gestão passada, a gente recebeu muita crítica porque a gente fez um perfil diferente de secretariado, com pessoas mais jovens, né? E muita gente dizia, não vai dar conta, esse pessoal não dá Vai conta. dar certo. A gente tinha enraizado na prefeitura um pensamento, só aquele fulano que sabe fazer isso, só aquele que sabe fazer aquilo, só aquele que não sei o quê. Inclusive tinha um chefe maior que falava assim, ninguém toca, que ninguém toca, né? Ninguém faz nada, ninguém toca. Se não for o ciclano, ninguém toca, enfim. E a gente viu que nada disso é verdade, nada disso é tudo conversa fiada, é para essas pessoas continuarem do jeito que tá, no estado que tá, perpetuar. para que nada mude e elas continuem a vida inteira do jeito que tá. Tudo é possível, capacitando as pessoas, dando novas oportunidades, tudo é possível fazer diferente. Mas- né? mas E a gente cês- tem que estar aberto a isso. Você sabe que na comunidade, às vezes a gente enfrenta esses mesmos desafios. E tem aquelas pessoas que dizem assim, mas o fulano é insubstituível, não pode tirar ele de lá. Mas escuta, se ele morrer, não vai ter que outro ir lá no lugar dele? Pois Ou você é. vai trazer o cadáver e pôr lá? Pois é. Então a gente tem que pensar desse jeito. Morreu, cumpriu, tá, Exatamente. parabéns. Eu vou ter que colocar outro no E lugar. na comunidade, como fora. liderança, né? Eu até brinco muito com o irmão Francisco. E o pessoal da comunidade sabe, e dentro no dia a dia a gente age assim, né? Então, que eu só sou um bom coordenador, um bom administrador do serviço, se eu, dentro de um tempo, eu estou pronto para deixar aquele serviço e outro Preparou para vir alguém para o assumir. meu lugar. Exatamente. Então- Isso, Marco, é uma questão fantástica que você está falando. É igual eu tô falando da questão de substituição. Sim, E o próximo que vir tem que saber, ou tem que ter preparado, tem que fazer melhor do que eu, inclusive. tem que... Não, Que faça melhor do que eu. aquilo lá, não é meu, né? Não é, Eu passo. aquele espaço não. Igual quando eu fui para São Carlos, a irmã falou assim, vem de São Carlos, fiquei 3 anos e meio lá. Vem de São Carlos, o que vai ser de São Carlos? Tá lá, graças a Deus. Tem problema quando o Não lugar tem problema, tem, mas como não todo tocar. problema. Né? Fui para Ribeirão, né? Assim, num susto, que a gente brinca. Faz 4 anos eu já falei pro irmão Francisco, o meio do ano tá chegando, eu preciso voltar para Quer Batatais. voltar, mas não quer ele, não, vai deixar lá. Tem que voltar. Porque Deixa ele voltar. Não, a gente povo já- de Ribeirão, de Conclama. Não, você e, lá. e assim, hoje eu olho para Ribeirão, graças a Deus, né? Nós chegamos em Ribeirão de surpresa, com uma casa. Quem conhecia a gente? Ninguém conhecia. Hoje nós temos 4 casas lá e um contato fantástico
com toda a secretaria, com todo mundo. A instituição é extremamente respeitada, pensando, hoje, assim, a política pública para a população em situação de rua, somos convidados para sentar e conversar. Aí vai o irmão Marco? Não, vai o irmão Marco, mas vai o irmão Paulo, vai a Joyce, vai a Eva. Tem outras pessoas. Mas por que você já não vai? Por que a gente tem que ir? Porque é vocês que vão dar continuidade. Entendeu? O líder é aquele que prepara um para vir e substituir melhor. Por isso que eu sempre admiro muito, e te falei isso já, dessa questão, dessa consciência. O que eu vou deixar para o próximo? Ainda sem saber quem vai ser o próximo. E eu deixar o melhor. Porque se você deixar as coisas melhor para o próximo e para ele fazer um mandato melhor, é a sociedade enquanto um todo que vai estar ganhando. Né? E isso é a riqueza da gestão pública e do olhar para o próximo. Isso é saber, né? fazer política. O olhar, né? para a sociedade, para a população. Né? Então, se caso ficar só olhando, não, ó, tive 4 anos, agora estou nos meus 4 anos, vamos lá preparar alguém para ficar ali como marionete mais 4 anos, depois eu volto. E é isso, Marco, a gente tem que ter a dimensão de que nós somos passageiros, de que os cargos são passageiros e transitórios, de que nós vamos passar e outras pessoas virão. E como você disse, quando a outra pessoa vier, é a vez dela, são as opiniões, os valores e os princípios dela, e a gente tem que respeitar tudo aquilo que ela pensa. A gente pode estar disponível para que, se por um acaso ela precisar, a gente poder auxiliar. Sim. Boa. Se não, a gente tem que deixar cada um fazer aquilo que ela acredita que é o melhor. E mais do que isso, falando agora enquanto cidadão, a gente tem que começar a pensar que nós somos cidadãos, nós temos direitos, mas nós temos deveres e obrigações. Porque tudo que a gente vê, e muito que a gente vê, tudo eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. E a sua obrigação? Sim. E a sua obrigação? Eu vejo muita gente aqui falando... e aqui enquanto cidadão fala assim, nossa, porque nos Estados Unidos a grama tá baixinha, você viu lá? Por que em Batatais a grama não tá baixinha em todo lugar? Falei assim, porque primeiro nos Estados Unidos tá baixinha, sabe por quê? Porque a obrigação de cada um é cortar a tua grama, e todo mundo corta, porque se você não cortar você vai ser multado. Sim. Todo mundo corta, por isso tá baixinho todo dia. E se você não for cortar, você vai mandar alguém cortar, você vai pagar alguém cortar, sempre tem alguém para cortar. Aqui em Batatais, no Brasil, a gente tem lei aprovada na Câmara em 2019. A obrigação de limpar a calçada do cidadão, de tirar o mato da beira da sarjeta do cidadão, de quem corta o galho da árvore, é dele tirar o galho da porta de casa e levar por destino, não é da prefeitura. E ninguém faz, todo mundo acha que é a prefeitura que tem que fazer. Mas é só procurar a legislação municipal. Em 2019 a gente tem uma lei aprovada, e que não é da cabeça do prefeito da época que aprovou, é a lei nacional que determinou, a lei estadual, e a lei municipal seguiu. Tem que seguir. É a obrigação, a gente tem que repetir, né? É a obrigação do cidadão fazer, não é do município. Mas todo mundo acha que o município tem que fazer tudo. Aí algumas pessoas dizem, porque eu tenho o direito de tudo. Você não tem direito de tudo. Na saúde, você não tem direito de tudo. Inclusive, tem uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal agora, porque banalizou-se muito a questão eu tenho direito a tudo, a todo tipo de medicamento, é só o médico me dar um documento, tal. A gente não tem direito a tudo. A gente tem direito a tudo que é possível, de acordo com a reserva do legal e do que é possível pelo município, pelo estado, pela União. Ninguém tem direito a tudo, porque a gente pode comprometer um orçamento de uma cidade, às vezes atendendo uma única pessoa. Sim. Às vezes a gente pode atender uma pessoa entrar na justiça contra a prefeitura, né? A gente tem um orçamento aqui, a título de ilustração, 8 milhões de reais para comprar medicamento para atender 60 mil pessoas em Batatais durante o ano inteiro. E uma pessoa entrar na justiça e só o medicamento dela e o tratamento dela custar 8 milhões. Que não tinha comprovação científica, mas que um médico acha que tem que fazer assim, que para ela tem direito e tal, e fazia um documento e a justiça dava e tinha que fazer. E aconteceu isso num monte de lugar. Né? E agora o Supremo Tribunal Federal decidiu 6 critérios objetivos que tem que ser cumprido e o valor máximo que o município pode arcar com as decisões judiciais. O resto é só Estado e União. Exato, e o resto é só Estado e União. Para acabar com o que estava acabando com... O italiano de novo batendo aqui, né? Para acabar com o que andava acontecendo. Os municípios não têm condição. Então, eu não tenho direito a tudo o que eu quero. Né? Eu tenho direito a tudo que é possível. Né? Nas condições do município, a tudo que é possível. Né? É igual a Política Nacional de Saúde. Às vezes a pessoa pergunta, por que eu tenho que ser atendido com agendamento na Unidade Básica de Saúde? Porque
você não pode chegar lá e ser agendado. Eu vi algumas pessoas falar, agora você pode ir na unidade de saúde, alguns prefeitos que assumiram, você vai ser atendido na unidade de saúde como se fosse pronto atendimento, como se fosse UPA, sem agendamento, independente de onde você mora. Não pode. Independe da minha opinião, porque a gente tem a Política Nacional de Saúde Pública, nós temos o Sistema Único de Saúde, que são leis que determinam que a saúde básica, né, a porta de entrada do cidadão, que é a atenção básica, é a unidade básica de saúde, que tem um território para ele ser atendido, que tem um agendamento. Não é o Juninho, o prefeito, que decidiu isso. É a Política Nacional de Saúde, que é uma lei que fala isso. Não é o que eu acho, o que eu quero, ou como que eu acho que deveria ser. Eu não posso mudar isso, porque a lei municipal não vai mudar a lei federal. Tem que ser assim. E quem está mudando isso está matando o Sistema Único de Saúde, está matando a lei nacional e a Política Nacional de Saúde Pública. E vai ser processado em breve. Vai ter problema. Então não importa o que eu acho ou o que qualquer pessoa acha. É a lei e a gente tem que cumprir. É igual o pronto atendimento. Quem tem a fichinha ou a pulseirinha ou está lá escrito lá na unidade de pronto atendimento que é azul ou que é verde, não tinha que estar lá. Porque quem tem que estar lá é quem está grave. A unidade de pronto atendimento é urgência e emergência. A UPA, né? O resto é eletivo, é a unidade básica de saúde, é o clínico geral, depois é o especialista. Quem desenhou isso não foi o Juninho, não foi os outros gestores que passavam, é a Política Nacional de Saúde Pública, né? E aí eu vejo algumas pessoas invadindo o UPA e filmando e gravando. Olha, tem um monte de pessoa para ser atendido ali e tem um médico aqui no descanso, está dormindo. O médico que está no descanso, inclusive tem um lugar que chama descanso do médico, ele tem que estar no descanso, porque a lei permite e a lei fala que assim tem que ser, porque quando chegar uma urgência, uma emergência, um acidente de trânsito, uma pessoa que foi baleada, uma pessoa que perdeu a perna, essa equipe ela tem que estar descansada para atender a urgência e a emergência, como a lei fala que ela tem que fazer ali. Ela não tem que estar ali para atender quem falou que tô com uma dor de cabeça, eu vou na UPA. Eu tô com vontade de vomitar, vou lá pegar um atestado. Eu vou lá, eu tô cheio, eu vou lá. Então essa pessoa, esse médico, ele tem direito ao descanso, essa equipe tem direito ao descanso, porque quando acontece uma emergência dessa, a descarga emocional nesses profissionais é como quem um policial militar participou de um tiroteio, uma troca de tiro. É uma coisa fora do comum. Imagina um profissional de saúde, uma pessoa que tá tendo um infarto, tá tendo uma parada cardíaca, tá tendo um AVC, chegou com uma perna amputada, com uma perna quebrada, com uma facada. É uma descarga emocional tão grande que essa pessoa tem que estar descansada e preparada para saber o que ela vai fazer. O espaço lá não tem que estar cheio de gente esperando, porque hoje eu bati o dedo na quina e faz 40 minutos que eu tô esperando, 2 horas que eu tô esperando. Se chegar alguém nessa situação, todos os médicos da unidade vão parar de atender quem está esperando e vão atender a urgência que chegou lá e a emergência. Porque essa é a lei fala que tem que ser assim. Não é porque eu acho que tinha que ser diferente. Então tem um monte de gente fazendo isso e está sendo processado, criar consciência vai ser caçado. da própria população. É a orientação. Então quer dizer o seguinte, eu tenho direito a tudo? Não. Eu tenho direito do que é possível. Eu posso tudo? Não. Eu posso o que é possível. Eu gostaria de ter tudo? Eu gostaria, mas eu não tenho tudo porque não é possível ter tudo. Isso. Eu gostaria que meu pai e minha mãe me dessem tudo? Gostaria, mas infelizmente eles não puderam me dar tudo. Me deram o que era possível. E o município não tem condição de dar tudo e fazer tudo. Ele faz o que é possível. O que é possível, o que é necessário naquele momento. Eu acho que é a última que eu vou fazer. Porque eu falo, né? Mas eu queria fazer. Não adiantou nada o relógio que você colocou, viu, Janderson? Talvez. Quanto que era? 19 minutos? Como é que era? Já não adiantou nada. Não, mas nós ultrapassamos um pouquinho, né? Juninho, uma perguntinha. Essa é fácil de responder. Primeiro, é um lugar que ninguém ia falar, mas eu vou falar porque eu frequento muito. E eu percebi a diferença, parabéns. Né? O cemitério. Realmente era complicado. E quando você entrou, quer dizer, aí veio, como você disse, a pandemia, aí houve aquele movimento todo lá também. E eu falo, eu não sei se eu estiver errado, mas talvez parece que o número de funcionários, acho que parece que houve alterações, a limpeza, o trato, as coisas, ficou assim, saltou os olhos, porque era uma coisa que ficou visível. Mas a pergunta seria no sentido seguinte: tinha o problema que foi amenizado pelas gavetas, mas existe
pensamento, esse planejamento, esse projeto De um novo cemitério? Existe a necessidade, inclusive, de um novo Porque eu cemitério, penso né? que aquelas gavetinhas vai encher. Existe a necessidade de um espaço de um novo cemitério e é uma discussão que tem lá desde 2009. A gente sabe que é bom deixar claro resolvemos, para né? você também que não é tão simples assim, eu tenho um terreno aqui, eu vou fazer um cemitério aqui. Não. Exatamente. Primeiro, tem a questão do meio ambiente, é promotor, é tudo, as licenças ambientais. Local que se etc. pode fazer também. Não é simples assim. Nós fizemos uma solicitação lá em 2022 para o governo do estado fazer a alteração da destinação de uma parte de uma área aqui na Ariovaldo Mariano Gera, aqui nas margens da antiga FEBEM, para que a gente pudesse fazer ali um novo cemitério, porque ele tá fora da cidade, mas está logo na beiradinha da cidade, não vai ter vizinho que vai se sentir incomodado, porque nós temos a questão da legislação também, quando a pessoa comprou, não existia aquele cemitério, então às vezes se ela fosse comprar, existisse, não compraria. Então a gente tem uma série de regramentos também. Mas eu posso falar, não tem problema nenhum morar do lado do cemitério, viu? Né? Minha mãe mora até hoje ali na Coab, do lado, nunca nenhum deles me incomodou. Então a gente tá cuidando dessa questão aí, também correndo atrás. Em relação ao cuidado com o cemitério, era uma coisa que me incomodava muito. Então nós temos novos profissionais. Quando eu assumi, aquelas latas na porta do cemitério, tinha um monte de lata lá, não tinha muro, tinha lata. Aquele monte de lata na porta do cemitério, aqueles muros tudo caído e sujo, lá dentro tudo o asfalto era tudo cheio de buraco, tudo... E como é um lugar muito antigo, tem lugares que não tem como a gente fazer diferente, né? Mas tinha muito mato, enfim. Então nós contratamos novos funcionários, novos servidores. Quero agradecer muito o trabalho e empenho de todos que deram uma cara nova para o cemitério, né? Nós, claro, demos as condições necessárias, fizemos ali o recapeamento onde era possível, fizemos a reforma da capela com a ajuda também e doação da comunidade. Né? Quero agradecer muito todo mundo que ajudou. Nós fizemos a pintura, nós arrumamos a questão de banheiro, de sanitário, questão do atendimento à população. Tem muita coisa para ser feita ainda. Uma das coisas que saltou aos olhos foi a recepção. Também. A sala de atendimento... E é como a cidade, irmão Francisco. A gente já fez bastante coisa no cemitério, já deu outro cara, já mudou, mas tem muita coisa para fazer ainda, porque infelizmente a gente ainda tem vândalos que ainda continuam pulando à noite, furtando e vandalizando os túmulos. Então a gente tem essa questão ainda. Aí algumas pessoas dizem, tem que deixar lá a guarda municipal lá. Aí tem que deixar no bosque, tem que deixar na escola, tem que deixar não sei na onde. Daqui a pouco só vai ter guarda municipal na prefeitura. A gente que tem o mínimo de noção, sabe que nós temos poucas equipes disponíveis, o horário é 12/36, nós não temos equipes para ficar em todos os lugares, né? A prefeitura tem mais de 100 espaços públicos, né? Então nós não temos essa condição, né? Então o próximo passo que nós temos é o quê? Aumentar os muros do cemitério. Antigamente, e não só em Batatais, todos os muros de cemitério são baixos. Por quê? Porque as pessoas sempre respeitaram muito. Nunca vão entrar no cemitério para violar um túmulo, violar um absurdo isso. Hoje, infelizmente, os valores, os princípios hoje estão totalmente deturpados e as pessoas estão pulando, estão arrombando, estão fazendo tudo quanto é coisa ruim que a gente imaginar. Que é um absurdo, né? Então, qual que é a próxima etapa? Conseguimos fazer o mínimo, questão de banheiro, de sanitário, de recepção, questão de pavimentação, de acessibilidade, pintura, fizemos os muros, porque era um monte de lata encostada, uma coisa horrorosa. Enfim, próximo passo agora, vamos levantar esses muros, colocar uma concertina, começar a mudar a questão da iluminação, colocar pontos de luz lá para ficar claro, iluminado, né? Para começar a dar mais segurança também. Só que não vamos resolver isso do dia para noite também, né? A gente não consegue resolver todos os problemas do dia para noite. E nos 2 cemitérios, além de ter um novo cemitério que a gente também precisa de fazer. É isso aí. Pessoal, o papo tá bom. A gente ficaria aqui muito tempo, mas... o tempo também do programa, a gente tem a ideia aí do tempo do podcast para que o pessoal possa aproveitar de fato toda a entrevista. Prefeito, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por ter vindo aqui, acreditar no projeto, acreditar no podcast, porque uma coisa é ser convidado para esse podcast que já tem audiência grande, né, irmão Francisco? Nós estamos começando agora, né? Então no nosso 2º programa, o senhor já está aqui falando conosco, prestando conta do trabalho que foi feito, mostrando aí o tanto que tem que ser feito. E a gente fica muito satisfeito de ver essa sensibilidade em deixar uma herança à frente. Isso é o que nós esperamos enquanto cidadão, enquanto batataenses, né? E dizer que a gente está muito satisfeito e agradecemos
todo o empenho e carinho que você tem com a nossa comunidade, não só com o podcast, mas com toda a comunidade. Para quem não sabe, a comunidade tem 3 convênios assinados aqui com a Prefeitura de Batatais, em 3 serviços diferentes, né? Nunca, né, irmão, chegamos Um dos quais nós esperamos 20 anos para assinar. Isso, né? Então, 20 anos. então, muito bacana, muito obrigado. E o podcast está com as portas abertas aqui. Vamos fazer uma coisa nova. Eu ia fazer umas perguntas meio espinhosas aqui, nem espinhosas, mas deixa para uma próxima. Estamos aqui com as portas abertas, tá? Agradecer imensamente e fique à vontade sempre para visitar nossas casas, sempre para visitar aqui, e quando quiser voltar é só falar com a gente, que a gente consegue arranjar um dia aí na agenda, que é sempre muito bom ouvir aquilo que é para nossa sociedade. Deixa aí o espaço para a palavra final, depois o irmão Francisco encerra aí dando a bênção para a gente. Mundial do Palmeiras. Não, então, já Primeiro falei. campeão mundial? Eu vim de verde em homenagem, apesar de ser Homenagem ao corintiano. Mundial do Palmeiras. Em homenagem ao Mundial do Palmeiras, né, que nunca existiu. Eu não gostei da segregação aqui. Os corintianos ficaram de um lado e o primeiro campeão mundial, que é o Palmeiras, ficou do outro lado, mas tudo bem. Ele veio de preto para Em homenagem ao Corinthians. Né? Mas eu quero agradecer muito pela oportunidade de podcast Entre Irmãos, de fazer parte dessa história, de começar essa história, independente de estar começando ou não, independente da audiência ou não, eu acredito muito na intenção. Né? A intenção e a boa vontade é aquilo que realmente vale. Né? E essa ação de poder levar a boa informação para os lares das famílias da nossa cidade é extremamente importante, ainda mais com 2 pessoas como vocês, o irmão Francisco e você, irmão Marcos, são pessoas que se dedicam para a nossa comunidade, se dedicam e se doam para aquelas pessoas que mais precisam, e eu tenho muito respeito e muita admiração por vocês. Obrigado. Então eu quero aqui deixar isso muito claro e dizer que eu tenho absoluta certeza que aqui é um local que eu sempre virei quando for convidado, farei questão de estar presente, de conciliar minha agenda, de estar aqui presente, para a gente poder bater papo, para poder conversar, para falar sobre todos os assuntos aqui. Pode ser polêmico, pode não ser, eu faço questão de dar aqui a minha opinião, falar aquilo que eu acredito, que eu acho, que eu penso, e nem sempre aquilo que eu acredito é o que vai acontecer, porque nem sempre tudo é possível, né? Enfim, mas de qualquer forma, a gente tem que fazer aquilo que é possível, né? Às vezes a gente fala assim, o feito é melhor do que o perfeito. Né? Então, o importante é a gente conseguir fazer. Né? E dizer que eu tenho absoluta certeza que eu jamais vou me arrepender de participar e fazer parte dessa história, desse podcast, porque são pessoas, como eu já disse aqui, extremamente comprometidas, coerentes, corretas, sérias, né? E que têm o bom senso acima de tudo, né? Que não são pessoas que esperneiam, que gritam por aí, que não fazem ideia do que estão falando. Pelo contrário, a gente discute aqui com maturidade, com consciência, falando sobre aquilo que a gente acredita, né? Sem nenhum tipo de desequilíbrio emocional aqui para poder falar que chamar atenção. Pelo contrário, é um bate-papo agradável sobre assuntos importantes, relevantes para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Então, contem sempre comigo, com o meu trabalho, com o meu apoio, com a minha amizade, né? E tudo aquilo que for possível, podem sempre contar comigo. Então, muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço a todos e fiquem todos com Deus. Valeu, nos honra muito, né? E a recíproca é verdadeira. Obrigado. Então, nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Agradecemos a presença do prefeito, ao Janderson aqui na técnica, ao nosso irmão Marcos na condução do nosso encontro de hoje. E vamos encerrar hoje pedindo a bênção de Deus, obviamente sobre o prefeito, que essa bênção estende sobre todos os munícipes e principalmente sobre o nosso município e, é claro, sobre todos vocês que nos assistem, de onde quer que você esteja, e que Deus também abençoe as vossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço a todos. Um abraço e não deixe de nos seguir na rede social. Vai acompanhando os podcasts aí. Entre Irmãos. Brigadão. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No
podcast, a esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.